Ele está vindo aí. O polêmico está chegando. Casqueiro. Oi, menino, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que você vai assistir. Brigou com a mulher, corre pra sala, bota no YouTube, Rede Multicomunicação e assiste o programa da gente. Hoje um programa mais do que especial. Eu vou estar entrevistando uma candidata a vereadora, já fui eleitor dela, Cristina Brasil. Essa mulher tem uma história para contar. Fica aí que ela vai dar uma palavrinha e ela vai bater um papo aqui de 1h30. Falar dos projetos, falar da vida dela, falar o quanto ela já entregou pela cidade. Não conhece? Passe a conhecer. Fica aí, viu? Chama aí o marido, chama aí a mulher, chama aí a amante do seu filho, chama todo mundo. Traz para a sala aí que agora é hora de você conhecer de alguém que cuida de você, principalmente a mulher. Viu? Seja bem-vinda à Rede Multicomunicação, doutora Cristina Brasil. Obrigada, Casqueiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como diz aqui esse querido companheiro de tantas lutas, né? E agradecer esse espaço aqui que a gente está tendo, Casqueiro, no seu programa. E estamos aqui para conversar, né? Para debater, para poder somar e contribuir com essas pessoas que nós precisamos defender, que são as cidadãs e os cidadãos da nossa cidade Fortaleza, tão amada. Vamos lá. Meu filho, vamos começar o programa falando do que eu mais gosto. Vamos primeiro falar do Elmano, falar do Evandro, vamos falar aí do Lula, o capeta dos 9 dedos, viu? O homem que o diabo não vai, mas mandou o secretário. Queria avisar a senhora, 54 mil benefícios do INSS suspenso. Não tem dinheiro para pagar a conta. Meu, Amazônia pegando fogo, Mato Grosso pegando fogo. Mas aquela mulher que some e volta de 4 anos, né? Aquela que diz que é defensora do meio ambiente, sabe aquele pessoal das Folhas, eu não tenho simpatia nenhuma com o pessoal de Folha, tá certo? Diz que a culpa que foi um incêndio criminoso, foi sim em São Paulo, criminoso amando do PCC, botou fogo nas plantações lá. Mas o Tarcísio, para mim, um dos maiores governadores do Brasil, botou a polícia em cima e já resolveu. Mas vamos começar falando aqui sobre Evandro Leitão. Evandro Leitão, um recém-convertido do PT, do PDT para o PT. Né? Evandro Leitão que fez nesse sábado o lançamento do seu comitê, a Rede Multicomunicação se fez presente. Tinha muita gente, viu, Evandro, passando dificuldade. Chegando 3 horas da manhã para comer uma quentinha, não, era um sanduíche. Aí isso aí é um absurdo, amigo, viu? Mas na televisão tá tudo bonito. Mas também tem algo que me preocupou. Tinha ônibus escolar, tinha ônibus da prefeitura, não, que não é da prefeitura, do Cine ônibus, deixando. Tinha ônibus de turismo. O turismo é contratado por eles. Mas também uma coisa que me deixou com a pulga aqui atrás da orelha. Muito ônibus vindo do Antônio Bezerra. Qual é a grande liderança da política do Antônio Bezerra, do PT? Eu não conheço nenhum. Não conheço ninguém do PT ou do PSOL, como eles gostam de falar, o PSOL, que tem essa força de arrastar tanta gente do Antônio Bezerra. Então, tem que se abrir o olho, porque política não é uma coisa fácil. Então, o Evandro foi lá, né, 4 vezes pior Fortaleza, já é o Ceará, agora vai ser Fortaleza. Evandro Leitão é o Mano de Freitas, Camilo e o capeta do Lula. Né? Quatro situações diferentes desse país. E ninguém aguenta mais. Viu, Camilo? Porque você não entende nada de educação. Quem entendia era a Isolda. Isolda deu a sua resposta, virou lá. Vai ter um vídeo da Isolda jogando capoeira lá em Sobral. Né? O que a política não faz. Eu que gosto da Isolda, tenho simpatia por ela, já entrevistei ela. Acho ela uma grande mulher, uma pessoa que pensa na educação para um futuro. A Isolda hoje, para mim, ela está sendo no mesmo patamar da Dalila, né, que é secretária de Educação do município. Mas, vamos falar agora do Elmano. Elmano, a ponte dos ingleses que vocês disseram que não ia entregar, o Sarto entregou. O Sarto tomou a frente, entregou um cartão postal. Quando eu cheguei em Fortaleza, 24 anos atrás, foi o primeiro lugar que me levaram. Tá certo?
O primeiro lugar que me levaram foi a Ponte dos Ingleses, né? Aliás, foi o segundo. Primeiro eu fui naquela feira que tinha o chifre do governador, que até hoje eu não entendi aquele negócio daquele chifre que tem lá, que ele veio, que aquilo ali para mim, eu queria até entender, que alguém pudesse me explicar o que diabo é aquele V que tem lá perto do Náutico, né? O pessoal disse que era o chifre de um governador. Se é ou não, não é um problema meu. Mas a Ponte dos Ingleses foi reinaugurada pela prefeitura. Acompanhe tudo no YouTube da gente, tudo no Instagram da Rede Multicomunicação. Samuel falou, o Ciro falou com a gente, o povo falou com a gente, mas o prefeito Sarto, mais uma vez, dá uma pancada, dá uma resposta, entrega à população algo que foi passando o tempo, foi se sucateando, servia apenas para encontros amorosos e muita gente fumando maconha debaixo da ponte. Né? Agora não, agora vai ter a guarda municipal, você vai poder levar sua mãe, sua filha, sua tia, e aí você vai ver. Mas vamos falar do Elmano de Freitas. É o mano que deu 2.000 computadores para os professores, achando que isso dá voto. Mano, o professor precisa de dinheiro. E diferente da prefeitura, que o Sarto disse num desses comitês que ele participou, que já tem muito tempo que não tem uma greve. Né? E ele dá o que o professor. E os professores do Estado calaram a boca, não receberam nem real, e foram lá receber um notebook. Se isso é importante para você, que é professor, acho que você tem que pensar na educação do seu filho. A educação do Estado está sucateada. Mas vamos lá, André, vamos trazer aí o descaso, como é tratado o povo de Fortaleza. Nesse último sábado agora, né, dia 24, quase, o VLT cai de lá de cima, né, ali na passagem, tá aí, ó, na passagem do Shopping Parangaba. Isso aí, ó, é falta de manutenção, falta de cuidado. Já imaginou, Elmano, se esse VLT cai, quantas pessoas viriam a óbito, o prejuízo que você ia causar às pessoas, e não venha dizer que não é sua responsabilidade. VLT é cuidado, desde a sua licitação, a manutenção, traz para mim aí, meu filho, traz pelo governo do Estado. Então, isso é o descaso que o governo do Estado tem com o povo de Fortaleza. E aí eles vão lá para o comitê para dizer que Fortaleza não anda na saúde, é mentira, não anda na educação, é mentira, não anda no cuidado da mulher, é mentira, né? E o pior de tudo isso é que ainda tem quem acredite. Só que eu queria avisar ao Elmano e ao seu Evandro Leitão. Muita gente foi para o seu comitê, mas muita gente nos disse, ao ser entrevistado, que ainda não tinha tomado a decisão se votava no Sarto ou votava no Evandro Leitão. Isso significa dizer que o candidato do PT não decola. Né? Não decola. É extremamente complicado essa ideia de pesquisa. Eu até, antes de começar o programa, foi me perguntado se eu acredito em pesquisa. Não acredito em pesquisa. A maior prova viva que dava dando Lula com 16 pontos de diferença para o Bolsonaro e acabou com 1 ponto alguma coisa. Então, a pesquisa, eu nunca fui entrevistado, minha mãe nunca foi, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, que já morreu, nunca foi entrevistado. Então, esse negócio de pesquisa ela é muito relativo. Pesquisa é para induzir a senhora. Agora, faça que nem o Juraci dizia, abra uma janela, veja uma obra do Juraci, abra uma porta. A senhora que é do Marrocos, Jerusalém, né, do presidente Vargas, daí da periferia do Bom Jardim, olhe o que foi feito pela cidade. A Rede Multicomunicação não tem amor a partido político, nem a político nenhum. Mas uma coisa que a gente não pode é ser hipócrita e mentir para o povo para dizer que nada aconteceu, porque realmente aconteceu. Né? Mas vamos voltar agora aí. O que foi isso aí, meu filho? Ao vivo, é o que eu digo para você. Onde eu digo que esse meu programa é uma esculhambação, ninguém acredita. O nego fica pensando que é brincadeira. E aí eu vou aproveitar para falar de Luiz Inácio Lula da Silva. Lulinha, meu filho, deixa eu dar um recado para você. Você brigou que o Bolsonaro era genocida, que o Bolsonaro estava matando a floresta amazônica. E o que é que está acontecendo? Né? Lá, até a coisa de proteção das araras azuis, as araras morreram, os crocodilos estão morrendo, o povo está morrendo. E o governo federal pensando em como ganhar dinheiro para se manter politicamente para as eleições. E o bom de tudo isso é que Lula continua mentindo. Mas é como diz o diabo, eu vim para enganar, para mentir,
para lhe enganar novamente, ludibriar você e mostrar para você que você tem que fazer aquele papel de dizer amém, 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 amém. Não diga amém, tá certo? O papel da Rede Multicomunicação não é fazer juízo de valor. A senhora acaba o programa, vá assistir, vá pesquisar, pesquisa aí na Plim Plim, aquela que é do capeta, que leva a sua família para tudo que não presta, que defende o que não presta, né? Eu não tenho nada contra ninguém, mas a gente tem que dizer para o povo a verdade. Tá certo? Bloquearam lá as contas do Marçal, saindo de Brasília, indo para São Paulo. O Marçal já bateu no Lula, já bateu no Bolsonaro, e eu vou dar minha opinião. Esse rapaz vai criar uma terceira via no Brasil. Bolsonaro já criticou ele, não pede apoio a ele, está pedindo ao Ricardo Nunes. Mas Ricardo Nunes é o mesmo prefeito de São Paulo que mandou fechar, mandou prender, né? Demitiu funcionários que não tomaram a vacina e agora tem o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, às vezes eu não entendo muito a política, mas tem uma coisa, se esse Marçal bate a eleição em São Paulo para a prefeitura, ele cria uma terceira via nesse país, porque vai ter a corrente do Lula, a corrente do Bolsonaro, e aí sim, aí vai ter uma corrente do Marçal. E o Marçal que cobrou duramente ao Jair Bolsonaro que ele tivesse vergonha na cara para apoiar ele e não apoiar o Ricardo Nunes. Mas isso tem lá o Boulos, né, que nunca trabalhou. Tem aí o vídeo dele circulando, ele puto da vida, porque apresentaram a carteira de trabalho para exorcizar ele. Mas vamos voltar agora ao que interessa. Hoje, a Rede Multi de Comunicação está tendo uma oportunidade. Quando eu cheguei aqui, eu não demorei muito para tirar meu voto, não, meu título não, para transferir meu título. Para quem sabe, eu sou de Salvador, né? Bahia, terra dos dois andares, a terra que tem mais igreja evangélica, mais igreja católica, mais igreja evangélica, mais culto de candomblé. Lá tem tudo. Mas aí quando eu cheguei para cá, né, vim para cá em 2000, vou fazer 24 anos agora, dia 19 de setembro. A maior tristeza que eu tenho na minha vida é não receber um título de cidadão fortalezense. Porque eu defendo essa cidade com unhas e dentes. E aí, conheci uma pessoa que era muito amiga, bota nós dois aqui, era muito amiga da senhora, ela disse, eu tenho uma candidata para lhe indicar. Aí eu disse, quem é a tua candidata? Como ela sabia que eu era muito questionador, né? Eu digo, me dê aí a ficha da sua candidata. Aí eu digo, fala aí da sua candidata para mim. Meu amigo, de 0 a 10, ela deu mais de 100 para a senhora. E essa candidata, que o tempo passou, né, a amizade a gente construiu, eu estou tendo a oportunidade de trazer ela, Cristina Brasil, vai falar um pouquinho, ela vai contar a história dela e vai contar o que muita gente desses candidatos não tem coragem de contar do que está sendo feito pela população mais carente de Fortaleza, pela mulher, pela pessoa carente de Fortaleza. Eu queria que a senhora pudesse se apresentar, né? Porque ela, eu digo para você, amanhã aproveite, hein? Amanhã, tá lá, Camila, com A no final, Dalila, Cristina Brasil merecem ser vereadora de Fortaleza. A Câmara merece. Tem aí a Ana do Aracapé, uma guerreira, a Kátia, a Cláudia Gomes. Já pensou essas 6 mulheres lá, meu irmão, brincando pelo povo de Fortaleza? Seja bem-vindo à Rede Multicomunicação. Conta aí um pouquinho da sua história para a gente. Obrigada, Casqueiro. Assim, muita gentileza da parte dele e a gente se sente muito à vontade, né, de estar conversando aqui com todas as pessoas, né, que acompanham aqui o Passa na Limpo, né, para a gente poder falar um pouquinho da nossa vida, né? E a gente começa a nossa vida, Casqueiro, na universidade, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Tenho mestrado em saúde pública pela Universidade Federal, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, e fui professora, né, da Universidade de Fortaleza e da Estácio do Ceará, né, durante a Unifor durante 32 anos e a Estácio durante 21 anos. E formei muita gente, né? Tenho alunos e alunas famosas, inclusive também parlamentares da Câmara dos Vereadores. É o caso do presidente da Casa, né, o vereador Gardel Rolim, e a vereadora Cláudia Gomes e o vereador professor Enilson também, que foram nossos alunos, né, nas universidades. E
dessa trajetória dentro da universidade, eu comecei, desde muito jovem, antes até de ser professora, trabalhando com o centro acadêmico. Na época, a gente tinha na Universidade de Fortaleza e nas universidades como um todo aquelas questões relacionadas às greves, porque nós queríamos restaurante universitário. E meu pai dizia assim, você não vai para isso? Eu vou, papai, porque eu tenho prova, eu inventava para ele e ia para o meio da luta, né, com tanta gente bacana ali, querendo melhorar as condições e já lutando, né, pelos direitos das pessoas e do meu também, enquanto estudante. E, nesse inteirinho, eu fui me envolvendo com a política de classe, né? E eu ocupei, na minha categoria, eu cheguei talvez ao segundo mais alto posto, né, da minha categoria, que é a vice-presidência do nosso Conselho Federal, o COFITO, e tive vice-presidente aqui no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região, que aqui antes era metade do mapa, agora é só o Ceará, né? Na verdade, eram 12 estados que nós tínhamos para tomar de conta, e passei quase que 21 anos no sistema de conselhos. E aproveitei para dedicar o meu trabalho também em Brasília, quando eu fui a coordenadora por mais de 8 anos do maior fórum de entidades nacionais de trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, o FENTAS, que era a antessala, é a antessala do Conselho Nacional de Saúde, e lá eu, coordenando esse fórum, né, sendo a coordenadora do fórum, eu também representei minha categoria, as minhas 2 categorias. Eu quero aproveitar aqui para dizer que eu, além de ser fisioterapeuta, eu sou terapeuta ocupacional honorífica, recebi o título da Associação Cearense de Terapia Ocupacional, e muito me orgulho, porque é a minha profissão irmã, né, que é muito importante, inclusive, para o que a gente tem vivido hoje, que é a questão da saúde mental, a questão da necessidade, principalmente pós-pandemia, que nós tenhamos uma assistência cada vez mais dedicada e dirigida às pessoas no âmbito da saúde mental, tanto para crianças e adolescentes, como adultos e idosos, pessoas idosas de uma maneira geral. Enfim, e lá no Conselho Nacional de Saúde eu pude aprender muito, sendo coordenadora da COFIN, que é a Comissão de Financiamento e Orçamento do Conselho Nacional de Saúde. Então, aprendi tudo sobre orçamento público. Tive um grande professor, o professor Francisco Fúncia, que é o assessor contábil da COFIN ainda, né? Fui também coordenadora adjunta da Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e tive a honra e o prazer de defender uma política que eu considero muito importante para o nosso país, que é a política de práticas integrativas e complementares, que trouxe a acupuntura multiprofissional. E só para falar assim, um dos debates mais assim, envolventes que eu tive, inclusive fui esmagada, né, na parede do Senado Federal, porque estava lá lutando, levantando bandeiras, né, que foi exatamente a lei do ato médico, que nós queríamos apenas que a saúde fosse partilhada com igual responsabilidade por todas as categorias de saúde. Então, era muito importante, e eu ficava louca quando me chamava de não médica, né? E não existe isso. Eu sou fisioterapeuta, como tem os bioquímicos, como tem os farmacêuticos, os fonoaudiólogos, e como tem os companheiros e companheiras médicas, que são importantíssimos. Então, esse debate, né, nos levou a um conhecimento muito aprofundado. E, na sequência, também, a gente, estimulado por um companheiro nosso, inclusive presidente do nosso conselho aqui, olha, você devia entrar na política, né, partidária. Esse menino, vou entrar na política partidária, se a minha praia é isso aqui, né? Não, você tem todo o perfil. E eu me filiei, né, à época, ao PTdoB, né, que é o 70, hoje é o Avante, né, na verdade, né? E, naquela época, eu fiquei... Na primeira eleição nossa, nós ficamos na 6ª suplência. Na segunda eleição nossa, nós ficamos na 3ª suplência. E nós assumimos a Câmara dos Vereadores, passando lá uma licença de um companheiro querido, então vereador, né, John Monteiro, que se comprometeu e cedeu. Eu queria dizer isso em público, era um cara que tem palavra, de fato, e realmente se comprometeu e cedeu esse lugar para nós. E lá eu e o meu marido, o Alexandre, que está aqui por trás das câmeras, assistindo aqui também, né, o amor da minha vida, como eu gosto de dizer sempre, fizemos nosso mandato, né, e lá nós tivemos a oportunidade de dar
curso a mais de 47 matérias legislativas que nós entendíamos, escritas por mim, né? Eu não tinha um assessor para escrever, eu mesmo escrevia os projetos, eu mesmo fazia as indicações, eu mesmo fazia as falas no plenário com o auxílio luxuoso dele, que me pautava todo dia as notícias para eu poder repercutir e discutir, né, o que está em pauta. Porque, para a mulher, Casqueira, é muito, e quem está nos assistindo, é muito difícil a gente fazer política, é muito difícil, porque as pessoas acham que, porque a gente é mulher, a gente não entende do assunto, e muitas vezes nós fomos, assim, as pessoas ficavam surpreendidas. Como que você está fazendo aqui numa audiência de orçamento e financiamento? Eu vim assistir, eu vim participar, eu conheço isso aqui. Então, ia lá discutir e tudo mais. Então, essa trajetória, né, que nos levou à vereadora, e depois eu fui convidada, né, pelo então prefeito Roberto Cláudio, meu amigo, meu parceiro, né, meu líder, né, enquanto também companheiro de partido, para vir para o PDT. E foi uma coisa muito boa eu ter vindo para o PDT, porque eu queria, sabe, Casqueira, estar num partido que tivesse doutrina. Não quero desmerecer outros partidos, mas eu queria um partido que eu pudesse aprender, que eu pudesse ensinar, que eu pudesse contribuir de fato, embora eu tenha sido também no partido, no meu primeiro partido, eu também fui vice-presidente estadual, né, do partido em que eu iniciei minha carreira político-partidária. Mas no PDT eu tive a oportunidade, né, de fazer uma construção, né, e chegar e a contribuir, inclusive, com a executiva nacional do nosso partido, com a nossa fundação Leonel Brizola. Eu hoje estou na coordenação do Núcleo Nacional de Base da Saúde do PDT. E, pela primeira vez, nós conseguimos levar o PDT para a Conferência Nacional de Saúde. O PDT era a única fundação partidária participando da conferência, da última Conferência Nacional de Saúde, numa grande articulação que nós fizemos com os pares, né, grandes parceiros também. Eu tenho uma outra companheira lá em Brasília, a Jovita Rosa, que também nos ajudou nesse processo, e nós chegamos e entramos na conferência, participamos, temos proposta com as bandeiras do partido, que são bandeiras que eu acredito piamente e que eu defendo, né, em todas as linhas, de uma maneira geral. Vamos lá, traz a gente aí. A senhora só não lembra de mim, porque eu fui aluno da Estácio, né? Eu não sei se a senhora estava lá quando a professora Socorro, né? Eu estava lá naquele dia. Aquela mulher, para quem me conhece, conhece a minha religião, no dia que ela tirou a sua própria vida, fui lá no velório dela, cheguei a me arrepiar. Se a televisão pudesse mostrar, eu cheguei perto dela e disse: eu sei que a senhora está aqui. Veja quanta gente está aqui chorando pela senhora. Quanta gente te amava, quanta gente te admirava. Ela dava uma estrela de Davi. Aquela mulher era uma mulher que ela era um ícone ali dentro da Estácio. E eu gostava demais dela. Ela valorizava, né? Ela cuidava. E eu fui aluno da Estácio. Eu briguei muito com a Ana Flávia, ex-diretora da Estácio, em busca de melhoria, porque eu acho que a educação, ela paga, né? Se você paga, amigo, você tem que ter outras coisitas a mais, entendeu? E eu, uma vez fui chamado para um coordenador, e esse coordenador disse que era bom eu dizer que as atividades complementares era bom para os alunos. E eu olhei e disse: eu te agradeço, mas eu não vou subir na minha sala e dizer uma coisa dessa. Não vou. Quem me conhece sabe a seriedade com que eu trato as coisas. Então, a gente já se via dentro da Estácio, mas não se falava. Mas eu voltei na senhora. Também a senhora me fez lembrar de uma coisa extremamente importante. Sabe, essa coisa de luta do movimento, né? Eu era bolsista integral de uma escola. Bota nós dois aqui, André. Era bolsista integral de uma escola, e aí aumentou a mensalidade. Aumentou a mensalidade e eu fiz uma greve. Botei meus colegas tudo para fora da sala de aula. E no Colégio Status, na Bahia, um colégio grande lá na Bahia, o dono do colégio vai, no meio da manifestação, olha para mim e diz: você não é o Casqueiro? Eu digo: sou. Você não é bolsista integral 100%? Eu digo: sou eu mesmo, não é pedaço não, minha bolsa é integral mesmo. Pois amanhã de manhã, 7 horas da manhã, vá lá conversar. O que você está fazendo aqui? Eu digo: lutando pelo meu direito. Aliás, meu direito não, direito dos meus amigos, porque vai aumentar a mensalidade, eles vão embora e a gente vai perder o laço de amizade. Tá certo? Por que é que eu estou contando isso? Porque a história da senhora, ela é uma história que
tem que ser contada, né? Porque está no PDT. E a senhora falou numa coisa extremamente importante. Acho que se o Brizola tivesse vivo hoje, ele estaria orgulhoso do que começou o Roberto Cláudio, do que está entregando o prefeito Sarto para a educação. Escola de tempo integral, creches de primeiro mundo, eu digo toda hora. Eu já briguei ao vivo, numa co-irmã na TV União, com um babaca que disse que o Sarto não fazia nada para a educação. Eu digo, vou pegar você na sua casa, vou levar você para uma creche, para você ver a creche berçário, e de lá você, no outro dia, você vai ter que chegar aqui na televisão e dizer que realmente, porque eu vejo as escolas de tempo integral, escola Areninha, as creches, vejo todo o cuidado. Então, seu Brizola, que era o cara que mais defendia a educação, mas Brizola defendia a educação não como mecanismo de escravizar pessoas, pelo contrário, mecanismo das pessoas crescerem na vida e terem um posicionamento e não ficarem dependentes de bolsa, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Só que agora a gente vai puxar um pouquinho da senhora, né? Eu preciso que a senhora me conte aí, porque a senhora esteve lá, passou 4 meses, não foi, como vereadora? Passou 4 meses. O vereador cedeu o espaço, a senhora esteve lá, e tem muito vereador aí que não cede espaço. Em 2012, eu fui 6º colocado. 6º colocado no PR, que elegeu o capitão Wagner, doutor Adelmo, que hoje o filho dele é vice-presidente da Câmara, Paulo Martins, e o Márcio Martins. E eu era para ter ficado, o cara era para ter passado 4 meses como vereador, mas não foi cumprida a palavra. Hoje eu vejo um vereador que faz muito bem isso, Michel Lins, que ele sai e bota as pessoas, só que ele já está pensando no amanhã. Eu também já sei o que ele pensa. E tudo do Michel Lins, se você me perguntar, eu vou dizer aonde ele vai parar, qual é o sonho dele, onde parar e depois como ele volta. Tá certo? Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa sua convivência, porque a senhora teve que brigar muito, defendeu, tá certo? Talvez a senhora não lembre. Eu fui para fechar uma parceria com o pessoal da fisioterapia de um produto chamado DIT, Diária de Incapacidade Temporária. E a senhora foi voto vencido, tá certo? Porque suas colegas não acharam necessário. O que é isso? É um produto que é dado ao fisioterapeuta, né? Que recupera pessoas, que ajuda as pessoas, tá certo? No momento do afastamento, terem uma renda. E a senhora, tá certo? Agora a memória pode voltar. Eu fui lá, conversei com a senhora, bati um papo, e a senhora comprou a ideia, mas tinha uns pares da senhora lá, que a coisa não andou. Mas sei da sua luta pela sua categoria. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como foi aceitar o convite do Roberto Cláudio e fala um pouquinho desse cara aí, que para mim foi um dos maiores prefeitos que Fortaleza teve. Foi, viu Roberto? Que o Sarto chegou junto, está passando um pouquinho, mas o Sarto tem que entender que para ele chegar onde ele está chegando, você teve que tirar muita pedra pelo caminho para que essa jornada se concretizasse nesses seus 3 anos. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa ida ao PDT e Roberto Cláudio. Muita gente me pergunta. Roberto Cláudio é um cara que, se tudo der certo, ele vai vir aqui no Passando a Limpo para conversar. Roberto Cláudio, para mim, as pessoas têm que se arrepender em 2026, dar uma oportunidade, porque o homem conhece do riscado. É Deus? Não. Acerta tudo? Não. Tem os erros dele? Tem. Mas é uma pessoa que se preparou e está pronta para ser governador do estado do Ceará. Olha, Casqueiro, falar do Roberto Cláudio é uma coisa tão fácil e tão natural para mim, porque eu me inspiro em muitas ações dele, em muitas falas. Ele nos orienta, ele é uma liderança para nós extremamente importante. O nosso ministro, né, e presidente licenciado, Carlos Lupe, né, sempre canta para ele, porque o Lupe é muito simpático, é um cara muito dado com todo mundo. E a gente sabe que o Roberto ele contribuiu sobremaneira, né? Assim, ele fez a diferença para a Fortaleza. E quando ele me convidou, ele ficou pensando assim, poxa, mas eu estou levando ela para um partido maior, as chances vão ficar mais difíceis de chegar lá. Ele disse, olha, leva a ficha para casa, quando você voltar e decidir. Aí eu disse para ele, onde é que eu assino? Eu disse, você vai assinar? Eu digo, vou, porque é onde você está.
né? Fazendo um trabalho bacana como você está fazendo, diferenciado, importante para a cidade, num partido sólido, num partido que tem a liderança de Leonel Brizola, né? Que tem a liderança também de Carlos Lupe, e hoje do nosso grande deputado federal, André Figueiredo também, né? Que também reconheceu, viu, nos chamou, André foi que me convidou para ser a líder das mulheres, né, da ação da mulher trabalhista, porque no PDT não tem PDT mulher, tem a ação da mulher trabalhista, e ele me convidou e me apresentou a nossa liderança, que Deus a tenha também, uma mulher de grande estrela, né, a Miguelina Vecchio, foi nossa vice-presidente também, e a nossa presidenta, que brilhou no Brasil todo, que brilhou no Fórum das Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, fez a diferença, conviveu com ministros, pautou, né, avanços para as mulheres, né, no campo da disputa eleitoral, de uma maneira geral. Então, assim, falar do Roberto e estar no PDT, para mim é um prazer. É um prazer, é muito fácil. Eu sou feliz em estar no PDT. A gente tem dificuldade? Tem. Nem tudo é aquela coisinha, né, fácil, porque em todo canto é difícil. Mas nós temos o apoio, nós temos o respeito. E eu quero dizer para você que você que conviveu comigo, né, mais diretamente na Estácio, quero falar aqui também, aproveitar, se você me permitir, da Socorro, né, da doutora Socorro, era uma doutora, de verdade, e eu amo os filhos dela, né, os 3 filhos, 2 são fisioterapeutas, foram meus alunos também. Foi um dia de grande sofrimento para mim, a partida dela, né, que foi totalmente inesperada. Na verdade, foi um dia de muita tristeza, porque quando foi comunicado, tá certo, a Estácio parou. Ela era um ícone, né? Era uma mulher, assim, uma mulher grande, alta, bonita, que falava bem, muito competente, enfim. Mas deixou um legado. É muito importante dizer isso, né? E aí, quando você fala Roberto Cláudio Sarto, né, eu lembro do que o professor tem que fazer. Um professor, ele vai botando como se fossem os tijolinhos nos alunos dele. Então, quando eu vejo um aluno ou uma aluna minha brilhando, em qualquer que seja os setoriais, de uma maneira geral, eu digo, puxa vida, tem um tijolinho meu ali. Né? Então, no caso do Roberto Cláudio com o Sarto, você disse muito bem, foram muitas coisas que precisavam ser organizadas, e aí vem o nosso prefeito Sarto, que eu quero só corrigir. Só um minutinho para lhe dar até um subsídio. Quem não lembra, Roberto pegou a prefeitura de Fortaleza sucateada. Não tinha uma escola de tempo integral, não tinha nada. Os índices da educação de Fortaleza, o município de Fortaleza, lá embaixo. Porque os 4 primeiros anos da Luziane foram, assim, aceitáveis. Os outros 4, não, né? Ela lá abandonou a cidade, ela tomou um golpe do vice dela, que era o seu Tim Gomes, que botou lá o seu Salmito para ser presidente da Câmara, e ela não andou. Ela não andou. Essa é uma realidade, né? Então, quando o Roberto assume, primeiro ele teve que fazer uma faxina grande, né? Jogar muita coisa fora e dizer, vamos seguir um caminho aqui. É como a senhora está falando. É isso mesmo, foi exatamente esse processo, né, de reestruturação, de modernização, né, ele buscou estratégias de outros países para trazer para cá, de mobilidade urbana. Eu posso falar, né, do avanço também, e da primeira fase da pandemia, porque eu também estava na gestão Roberto Cláudio, como gestora de hospital, né, de urgência e emergência, embora de um hospital secundário, que era o Frotinha de Antônio Bezerra, que eu tive a honra de ladear com grandes diretores, pessoas de altíssima responsabilidade, o nosso também coordenador dos hospitais, que lutou sobremaneira, a doutora Joana, tantas guerreiras e guerreiros, né, que fizeram a administração de Fortaleza crescer. Com toda a dificuldade do mundo, a gente cresceu e cresceu muito. Porque me permita, esse é o modo PDT de fazer. Né? Então, a gente tem uma doutrina, a gente tem, agora no último congresso nosso, no 6º congresso, nós temos uma carta que foi enviada para todos os que estão pleiteando ou reeleição, ou entrar, né, representantes do PDT, para que eles possam assumir. A educação de tempo integral, para nós, ela é cláusula pétrea, porque
não é gasto, é investimento, né? E uma das coisas que a gente entende que da administração Roberto Cláudio, administração PDT, que foi a ênfase na primeira infância. Isso é como plantar tâmaras, né? A gente não colhe imediatamente, né? Mas quando a gente investe em política de primeira infância, certamente os frutos virão. E nós precisamos estar atentos para isso aí. E aí tem hoje um trabalho super bem feito, que Sarto incrementou ainda mais, né, nesse processo. E aí o prefeito Sarto não teve a oportunidade de ter o tempo correto de uma prefeitura, porque ele pegou 2 anos de pandemia. Em que pesado demais. Então, assim, uma dificuldade na remessa de vacinas, uma dificuldade de convencer as pessoas, porque foi pregado aquele descrédito, né, de que as vacinas não ajudam. Então, assim, sabe, lutar contra a incredulidade das pessoas e as pessoas que jogavam na mídia cada vez mais que a vacina não fazia diferença. E hoje a gente tem, inclusive, um resvalo. Eu quero dizer que foi uma baita de uma irresponsabilidade do último mandato, né, do Bolsonaro, no sentido de ter pregado isso. Isso foi talvez a coisa mais danosa, né, de uma gestão de um presidente da República que pregou, né, que acabou com todas as fundamentações da imunização como uma das maiores armas, né, para a proteção da população com relação às doenças. Então, é muito importante a gente dizer que o prefeito Sarto não conseguiu, né, estar 100% porque ele precisava dedicar aquela luta com relação à vacinação e nós fomos destaque, né, no governo, diante do cenário nacional como a cidade, a capital que mais, né, vacinou, que mais teve cobertura e que mais teve adesão. Mas isso era um trabalho intenso, e eu quero também falar aqui da nossa companheira Aline Gouveia, né? Companheira que eu digo porque também é minha colega de partido, é também uma candidata, né? E aí você fala de outras candidatas, claro, eu quero mulheres na política, mulheres competentes, eu quero todo o time nosso do PDT é mega competente, né? Então a gente é escolhida a dedo, de fato são mulheres que estão ali com toda a sua representação, com toda a sua força, por quê? Uma das coisas, Casqueiro, que eu acho que é muito importante é que nós não admitimos o laranjal, né? Então, nós estamos todas trabalhando para ganhar. E, por isso, a gente faz uma política diferente no PDT para as mulheres, no sentido de dar, sobretudo, acesso à questão da assessoria de contabilidade, da assessoria jurídica, que é o que pega na eleição, é o que compromete as pessoas, a vida das pessoas depois da eleição, né? E o preparo mínimo necessário para o marketing eleitoral, para o marketing político, para que a gente possa, de fato, entrar numa campanha entendendo os procedimentos. Aí eu digo assim, brincando, né? Gente, eu estou candidata com mais 14, porque, na verdade, eu sou candidata com mais 14, nós somos 15, e até com as outras também, companheiras de outros partidos, que mais, né? tem mulher, né? Sim. Candidato é o PDT. Sim, a gente tem, claro, e a gente está aí numa coligação forte, né? Como o prefeito Sarto gosta muito de falar, e está corretíssimo, o Roberto falou também, eu tive a honra de abrir, né, as falas na inauguração do nosso comitê, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, porque representar todas elas, para mim, primeiro é uma honra, né? E representar o meu partido, representar a minha presidenta, Juliana Brizola, né, que também está candidata lá em Porto Alegre, quem está assistindo aqui, que é lá em Porto Alegre, vote 12, vote Juliana Brizola, porque é importante, é uma mulher que tem capacidade candidata a prefeita. Aliás, me permita, nós temos muitas mulheres competentes candidatas, né? Se não a prefeita, mas a vice-prefeita. Nós estamos com a delegada Marta Rocha, deputada, primeira delegada da mulher do país, candidata também a vice-prefeita no Rio de Janeiro. Aprendeu muito, né? homem. Ana Paula Matos, que foi nossa candidata, né, também à presidência da República, a vice-presidente, junto com o meu querido e assim, professor de sempre, Ciro Gomes, né?
Em Salvador também, vice-prefeita de Salvador, tá? Então, assim, temos a Duda Salabert, tem muitas candidatas. Candidato é o Bruno Reis. Isso, Bruno isso. Reis é gente boa da melhor qualidade. Torcedor do Vitória, igual a minha. É um cara maravilhoso. E a Aninha, né, faz um trabalho fora de série, né, que foi secretária de saúde também. Mas voltando para Fortaleza, nós estamos aí nós estamos conversando, nós estamos trabalhando para que as mulheres, né, de Fortaleza, cada vez mais entrem na adesão, nessa vibração que é a Fortaleza não pode parar a mudança. A mudança ela está acontecendo. A evolução do conjunto da gestão de 8 anos do Roberto Cláudio e agora, né, esse início, né, que foi prejudicado no começo por conta da pandemia, mas que pegou, assim, uma decolagem, eu gosto de até falar assim, porque eu sou cria da aviação, meu pai também é piloto, e levou várias vezes o prefeito Sarto, né, também como deputado dentro do avião e tudo mais. Então, a gente sabe que a decolagem, ela tá numa velocidade, está já para atingir a velocidade Mach, né, que é a velocidade supersônica e que é importante. Agora, como ele diz, pé no chão, humildade, trabalho e... Você falou aí, né, que quando na época de Juraci, para ver uma obra de Juraci, bastava abrir a janela. Mas eu ouvi uma expressão que eu queria dividir com vocês. No caso do prefeito Sarto, foi até um companheiro decano lá da Câmara que falou numa das nossas reuniões do PDT, no caso do prefeito Sarto, basta abrir os olhos. Então, não é só abrir a janela. Eu fiquei com aquilo na cabeça que eu acho assim fantástico. Olhe, eu, que morei no Monte Castelo antes de me casar, né, ver a Sargento Hermínio daquele jeito, gente, é fantástico. Eu sou prova viva da Sargento Hermínio, que aquilo ali era uma horrível, horrível. Minha nossa. E tá só no começo, Casqueiro. Ainda nós vamos ter a oportunidade, porque eu tenho fé em Deus e fé no trabalho. Ter duplicação até o final, então, né? Exatamente. Então, e você chegar, e aí, nessa nossa campanha, a gente tem andado, né, nos locais assim, nossa, na periferia pobre de Fortaleza, na periferia. Porque, tá perfeito? Tá não, gente. A gente sabe que não tá, mas o prefeito Sarto tem a humildade de dizer isso. Mas o que ele já fez em tempo curto, com uma âncora puxando ele por conta da pandemia, é fora de série, é fantástico, é fenomenal. Se você olhar, né, para todas, se você olhar para a parte de economia, eu não quero nem repetir, porque todo mundo já sabe, né? É o PIB, né? É a colocação da nossa cidade num patamar altíssimo, desbancando cidades do Nordeste que E aqui, né, doutora? Aqui só não está melhor o turismo porque o turista tem medo. Então. Né? Saiu uma reportagem ontem que os caras estavam mandando fechar os comércios lá na Praia de Iracema. Os caras de bicicleta descem com a pistola e dizem ou paga ou fecha. Aí é o PT 3 vezes mais forte, ninguém sabe para quem, agora quer ser 4 vezes mais forte. Né? Quer ir para essa cidade também, viu? Que eles estão aí batendo na sua porta também. Toma o dinheiro deles. Eu toda hora digo, tome o dinheiro deles. Chegar na porta da sua casa, diga, me dê o dinheiro aí, eu vou votar em você. Eu vi uma mulher ontem, que essa mulher, eu vou procurar o vídeo dela para passar. O cara chega lá, ela diz, pode contar com o meu voto, você é maravilhoso, eu vou votar em você. Quando ela sai, chega a mulher e diz, eu falei para ele, mas eu vou votar na senhora, que eu sei que esse aí já veio aqui, já me enganou e agora está voltando. É o que eu discuto todo dia. Você precisa conhecer a Câmara Municipal de Fortaleza. Aquela casa, as suas galerias, viu, Gardel Rolim? Gosto de você. Bota um ar-condicionado, cara. Bota lá uma mesinha de café, água, um biscoitinho. Não mata ninguém, não, velho. Não vai deixar a Câmara mais rica ou mais pobre. Até mesmo porque quem banca a Câmara Municipal é o povo. Né? A Câmara ela não tem recurso. A conta bancária da Câmara Municipal é proveniente dos nossos tributos. Então, aquela Câmara, para mim, eu defendo toda hora aqui, sabe, doutora Cristina, que o povo vá ver seu vereador. Vereador que fica no gabinete, votando do gabinete, eu sou contra, eu sou contra. O vereador tem que estar sentado ali. Qual é o seu expediente e tal horário? Outra coisa, acabar esse negócio de terça, quarta e quinta. Não, tem que ser segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, tire o dia para atender a população, porque não tem mais condições. Então, eu peço a você, que não tem aí eleitor, a doutora Cristina disse uma coisa importante. Viu? Ela falou do laranjal. Laranjal, né? A senhora é ali na bodega, comprar uma laranja, não. Acorda aí a senhora. Ela está falando do laranjal de partidos que botam mulher. Eu já fui bucha. Ela chama de laranjal, eu já fui bucha.
fui para um partido para ser bucha, mas eu sabia que eu fui para ajudar mesmo, entendeu? Eu sabia que eu não tinha e não podia entrar, não tinha recurso, entendeu? Não tinha como entrar. E foi justamente o partido que eu estava apoiava o prefeito Sarto, que era o antigo, o PL. Por incrível que pareça, em 2020, o PL apoiou o prefeito Sarto a candidatura. Quem era o presidente estadual era o Acilon, o municipal esqueci o nome dele agora, que trabalhava na prefeitura. Então, a gente apoiou o prefeito Sarto, mas a política ela tem que ser vista. Veja aqui, a doutora Cristina, o que é que custa? Sabe? Chega aí, acabar o programa, deixa eu pesquisar a vida dessa mulher, deixa eu ver o que é que essa mulher faz, deixa eu ver o que é que ela fala. Olha, ela é coerente, porque uma coisa eu vou dizer para vocês, eu defendo a presença maciça das mulheres na Câmara de Vereadores. Casqueiro, por quê? A mulher ela é mãe, ela é tia, ela é madrinha, ela é avó, ela é mulher. Então, ela tem muito mais sensibilidade. Tem cara ali que age com a razão e o coração joga-se fora. Então, a gente precisa. Tem gente ali que, se me perguntar, eu dizia, não vote. Esse aqui não merece voltar a ser vereador de Fortaleza. Mas quem tem que decidir é o povo. Aí eu faço uma pergunta. Será que essa mulher que está aqui mostrando para você, lhe apresentando soluções, não merece ter uma vaga na Câmara de Vereador? Procura saber o que é que seu vereador fez, quantas ruas ele entregou, quantos eventos da prefeitura, porque eu vou cobrar ela já já. Porque se ela se tornar vereadora de Fortaleza e eu for para os eventos da prefeitura, ela não aparecer, eu vou ser o primeiro a criticar ela aqui. Porque o prefeito Sarto fechou um convênio maravilhoso com o Imprédio. Só tinha 3 vereadores, é uma vergonha. O prefeito Sarto entregou hortas e próteses e cadeira de roda aqui no ginásio do lado do presidente Vargas. Só tinham 2 vereadores. Eu não estou preocupado se o prefeito é do PDT, você é do PSOL, do PV, eu sou do PV, viu? Quiser puxar minha ficha aí, eu estou filiado do PV, Partido da Folha. Tá certo? Eu estou filiado nesse partido aí, o Partido da Folha. Tá certo? Então, ela está lhe apresentando uma solução. E por que eu defendo a mulher? Meu irmão, é muito mais fácil você lidar com a mulher. Ah, tem um TPM, tem. Entendeu? Você não lida com sua mãe, com a sua irmã, com a sua sobrinha, né, com a sua mulher, você lida, meu irmão. Mas eu vou lhe dizer, ela vai ter muito mais sensibilidade do discutir, do falar, do cobrar, né? Porque ela já disse aqui, ela tem uma bandeira, ela tem um significado, ela tem algo para poder trazer. Agora depende de quem? Depende do povo. Toma o dinheiro dos caras. Se ele quiser lhe dar 20 aceite, quiser lhe dar 30 aceite, quiser lhe dar 50 aceite. O cara queria me dar R$100, que eu estava todo arrumado. Aí eu disse, meu filho, nem tudo que reluz é ouro. Minha blusa era da Dudalina, mas era lá do Lebequito de Leipoeirá. Uma loja de importado que tinha lá, eu comprei. Meu irmão, parecia a réplica perfeita. Eu não tenho um negócio de dizer, eu falo a verdade. Então, aceite o dinheiro, mas analise, cara. Dá uma olhadinha. Pô, o cara passou 4 anos falando de planta. Ah, porque a planta? Ah, porque a planta? Não, amigo. A cidade é saúde, educação, infraestrutura, é o povo de rua. Vou dar um exemplo para você. Evandro Leitão. Bota nós dois aqui, André, por favor. O Evandro Leitão, de uma forma leviana, viu? Quem está dizendo sou eu, Evandro. Eu não tenho medo, não. Você pode me processar. Diz que aumentou o número de pessoas que vivem na rua de Fortaleza. Aumentou, Evandro. Porque o Ceará passa fome. Seu governador lançou aí um projeto, Ceará sem fome. Camilo, 8 anos, o mano já está indo para quase o 2º ano, e a fome do Ceará não acabou. Vamos deixar de hipocrisia, vamos dar uma olhadinha, né, nos abrigos, nos albergados da prefeitura, na SDHS. Daqui a pouco a doutora Cristina vai falar para você. Mas deixa eu ir no intervalo, que eu não recebo dinheiro nem da prefeitura, nem da Câmara, nem de vereador, nem daquele homem dos 9 dedos, nem queria receber o dinheiro dele, para eu não ter que prestar conta a Deus no final da minha vida. Meu filho, me traz aí o comercial, meu filho, que é o tempo que é mentira, é só para beber uma água, tá certo? Eu volto já já, fica aí que eu já volto.
Garanta já a sua carteirinha de estudante 2024. Venha fazer a sua carteirinha aqui na EAEB, meia cultural, universitária, secundarista. Garanta agora mesmo o seu direito de ir e vir gratuitamente dado pela Prefeitura de Fortaleza. É a carteirinha de estudante EAEB. Entre em contato agora mesmo no nosso Instagram, @EAEBOficial. Oi, criançada! Todo sábado aqui 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado, eu e você, com muitas brincadeiras, desenhos animados e muitas atrações aqui no nosso show. É isso mesmo, todo sábado aqui na sua Rede Multi TV. Toda sexta, a partir de 1 da tarde, você confere os melhores clipes aqui no Mais Que Pop. De segunda a sexta, a partir das 10h30 da manhã, o futebol toma de conta do Por Dentro da Bola, aqui na Rede Multi TV. Vamos lá, nós estamos de volta e quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua para nada. Viu? Mais uma vez eu digo, orai e vigiai, viu? Porque o inimigo, ele veste vermelho, viu? O inimigo é o capeta. Eu já fui PT, sabia? Eu já fui PT, já chorei pelo Lula, quando o Lula foi preso, mas depois descobri, eu era cego, eu era doente pelo aquele homem. Eu tenho uma tristeza com o Ciro, porque eu passei 2 anos dizendo que o Lula era encantador de serpente. Aí ele chega na TV nacional e diz que Lula é encantador de serpente. Ciro, essa frase é minha. Foi igual o capitão Wagner, que eu disse que o Brasil é o único lugar do mundo que o poste faz xixi no cachorro. Aí o capitão Wagner vai lá, sobe na Câmara Federal e diz, né, que o Brasil é o único lugar que o poste faz xixi no cachorro. Mas eu queria aproveitar a senhora, que a senhora agora vai falar do seu trabalho na SDHS. Dá um abraço aí para o Biapina. Biapina, dá mais um sorriso, cara. Fala comigo, gostando de você, Biapina. Você é tão gente boa. Biapina, para quem não sabe, é secretário lá da SDHS. Um cara extremamente sério, extremamente correto, íntegro, tá certo? De vez em quando a gente tem uns atritos aí, mas é normal, viu, Biapina? Se eu não tiver briga com alguém... Mas eu queria aproveitar aqui com a senhora, bota nós dois aí, André. Eu já tenho muito tempo, sabe, doutora, tem 2 coisas que eu quero citar com a senhora. Que a senhora possa ajudar o prefeito Sarto, ou se o prefeito Sarto não for reeleito, que eu acho que ele vai ser reeleito prefeito de Fortaleza, levar a iniciativa privada, porque essa foi uma das coisas que eu defendi em 2020. A senhora foi professora, né, lá da Estácio. A senhora sabe a maior dificuldade que os alunos da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, né, da psicologia têm, que é estágio. Então, essa é uma bandeira que eu quero que a senhora defenda, que a Câmara ajude o prefeito. Vou dar um exemplo aqui. Posto de saúde pode fechar 10 horas, Sarto. Sabe como, Sarto? Pega o pessoal que faz enfermagem, bota o professor, ele é obrigado a comparecer nos estágios. E aí, aquele pessoal que trabalha no posto vai acompanhar os alunos a um atendimento. Porque hoje, de 7 a 7, ainda dá tempo, tem muita gente que fica sem atendimento. Melhorou? Melhorou. Como o Sarto disse, saúde é uma coisa que ela é diária. Por exemplo, o Sarto, eu venho acompanhando. Pegou lá a fila da catarata, viu? Eu vou dar um exemplo da minha casa agora. E zerou. Logo depois tinha 2, 3 mil. Mas eu queria dar um recado para você. A minha sogra, Maria de Jesus, ela foi no posto, foi detectar que está com a catarata. E acredite, viu? Você aí que fala um monte de besteira, que vai para o debate falar merda, ela já marcaram, ela se opera quarta-feira. Uma parceria firmada pelo prefeito Sarto. Eu estava lá, esqueci só o nome do hospital, mas eu tenho coragem de dizer. Então, eu queria que a senhora pudesse dar uma olhadinha na participação. Tem tanta gente aí, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, não tinha curso de fisioterapia de noite. Uma vez eu questionei a Ana Flávia. Por quê? Porque
porque não tinha estágio. Não tinha estágio. Aí eu digo, bora atrás de uma solução, porque o povo precisa. Pode pegar aqui, vou dar um exemplo aqui. Se a senhora tiver coragem, Paulo Picanço, é uma faculdade de odontologia, o doutor Paulo Gentry, minha esposa dele, maravilhosa. Precisa se firmar um convênio da prefeitura com a Paulo Picanço, para botar flúor. Eu vou dar um exemplo para você. Eu pagava plano de saúde odontológico, hoje eu não pago. Trato meus dentes na Paulo Picanço. Sou atendido por um aluno de 8º, 9º e 10º semestre, acompanhado. Na pandemia, eu estava sentindo muita dor de cabeça. Eu tirei meus 4 dentes, os 4 últimos aqui. E um cirurgião dentista que acompanhou a cirurgia. Então, eu queria que a senhora brigasse por isso, que a senhora já teve no meio da educação, sabe? A gente precisa preparar essa molecada para que ela possa verdadeiramente ter uma oportunidade. E uma coisa que todo lugar que eu chego, doutora Cristina, muita mãe, muita tia, muita madrinha, muita avó, é ter linhas específicas de ônibus. Bota teu nome, linha rosa, para atender as mulheres, porque o assédio dentro do transporte coletivo não diminuiu. Eu tenho uma denúncia que eu estou apurando, tá certo? Numa linha dentro do terminal da Parangaba, que é de um cara que vai lá e fica assediando as mulheres. Então, eu queria que a senhora assumisse um compromisso com o povo de Fortaleza. Casqueiro, bati a eleição. Vou fazer aqui 2 projetos. Vou mostrar para o prefeito Sarto. Prefeito, deixa eu explicar. Viu? Não está despesa para o senhor o estágio. Se o senhor não sabe, as faculdades, elas reformam posto de saúde, posto de atendimento. Elas fazem isso, porque ela precisa ter o estágio que é obrigatório para que esse aluno possa se formar. Então, isso não é despesa. Quer que eu vou fazer uma bolsa para o aluno? Vou dar uma bolsa, vou dar o almoço, vou dar o transporte. Irmão, eu vou cuidar do povo, eu vou levar esse cara para a periferia, eu vou estender um serviço que a prefeitura hoje faz. Vou dar um exemplo para a senhora, bota nós 2 aqui. Eu já disse aqui no meu programa, uma senhora olhou para mim e falou assim, fiz uns exames aí, minha consulta era agora dia 10 de agosto, a consulta dela. Vê se era 10 de agosto, era sábado, para eu não estar mentindo ao vivo. Aí ela chegou para mim, era sábado, é? Ela tinha uma consulta no sábado. Aí ela olhou para mim e fez assim, foi no final, também agosto, final de julho. Ela disse, meu medo é chegar lá, meus exames não estão prontos. Aí eu disse, espera aí um minutinho. Baixei o Mais Saúde Fortaleza. Cadastrei ela. Quando a gente abriu, todo o resultado do exame estava lá. Aí ela disse, oh meu Deus, que coisa boa. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Agora tira a doutora aí, que agora quem vai falar sou eu, e meter a chibata. Preste atenção, senhora. O prefeito Sarto paga a Verdes Mares, paga a TV Cidade, paga a Bandeirantes, paga o Jornal Povo, paga todo mundo. Todo mundo ele paga. Publicidade. Aí vem o governo do estado, bota por cima e não divulga o que o prefeito Sarto faz. Por quê? Porque isso é uma forma de controlar a população. Vou dar um exemplo para vocês. André, busca aí para mim o debate que vai estar no Povo. No debate que vai estar no Povo, vai estar o George contra o Sarto, o menino do PSOL contra o Sarto, Evandro contra o Sarto, o André Fernandes contra o Sarto e o capitão contra o Sarto. Mas até agora o jornal Povo não explicou por que o Eduardo Girão não foi chamado para o debate. Eduardo Girão, vou dar um conselho para você, desista, procure alguém para apoiar, desista, irmão. Eu vou dar um conselho de amigo para você, desista. Continue como senador. Você está brigando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Que no dia que aquele rapaz cair, eu vou comprar 2 caixas de fogo. Olha que eu não gosto daquela zoada. Vou comprar sem zoada para poder estourar. Tá aí, ó. Veja aí o que vai acontecer amanhã lá no Povo e nós vamos estar lá. E nós vamos botar para voar banda lá. Minha equipe vai estar lá. Imagine ali, ó. Ali você tem o André Fernandes, Capitão Wagner, mandar um abraço, Capitão Wagner. Me atende bem, a gente boa. Só não me dá entrevista aqui no Passando a Limpo. Até agora eu não sei porquê. Né? O André Fernandes não fala nem comigo, nem eu com ele.
porque se eu for perguntar a ele, ele vai responder. O Evandro Leitão mente que dói. Já fui eleitor dele, já arranjei voto para ele não fala comigo. Esse George é o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Não sabe nem para que lado vai. E esse do PSOL, tá certo? É o homem da natureza, do mundo, que ele flutua. Tem até uma boa didática esse rapaz. O PSOL pensou bem, viu? Trouxe alguém que lá na frente pode virar vereador, entendeu? Mas para prefeito não dá. Então são 6, imagine, meu irmão, para brigar com o prefeito Sato. Entendeu? E aí eu vou dizer sem medo. O Sato não precisa fazer muita coisa, não. Precisa dizer o que faz. Que eles falam de autismo. Alô, Sato! Mostra aí o convênio do IPRED. Pá! Porrada na cara deles. Mostra aí do Estado. Olhe para o Evandro Leitão, diga assim, Evandro Leitão, teu governador não cuida de porra nenhuma. Teu governador é um babaca. E eu já estive do seu lado, viu, mano? Eu já tive. Quando todo mundo chamava de poste, eu estava do seu lado. Eu senti sua dor quando você perdeu. Porque eu acho que naquele momento você podia estar pronto para ter uma oportunidade. Tanto que na segunda vez, veja o que é a vida, que eu tenho coragem de dizer, viu? Na segunda vez me vieram chamar para votar contra o Roberto Cláudio. Eu disse, não posso não, eu não posso. Porque o homem fez tanto pela cidade, como é que eu vou votar contra o cara? Eu não sou maluco não, cara. Tá certo? Eu não sou maluco. Então, o que a gente precisa é dizer ao povo a verdade. Então, abra seu olho. O Sarto assinou um convênio de ampliação com o CRIO. CRIO atende pessoas com câncer que vêm oriundo do interior, que é dever da zorra do Estado. Que é o mano ficar dando zorra de computador pro professor. Tira a bunda da cadeira, irmão. Vai ver aí como é que está a saúde, como é que está a educação. Se a senhora não sabe, dá um pulinho lá no hospital mental, tá para fechar as portas. Tá certo? Mas a imprensa não diz nada, fica tudo calada. Aí vai para cima do prefeito, parecendo que vai bater no prefeito. Tem um jornalista do povo aí que quer ver o diabo, não quer me ver, porque eu tenho coragem. Então, mas vamos voltar à doutora Cristina. Deixa aí que no final ainda vou dar uma pancada mais neles. Vamos lá, traz a gente aí. Eu queria que a senhora pudesse assumir um compromisso, a senhora que lutou tanto pela educação, né? A senhora que já falou, a parede daqui da gente retrata a senhora. Né? Um tijolinho de tijolinho. Esse pedaço do meio é eu batendo, quebrando o tijolo. Tá vendo ali? Tem um tijolo, uma parte marronzinha. Ali é quando eu estou retado, que eu bato, aí o cara me pergunta, por que você bate tanto na mesa? Diz que a minha vontade era enfiar a mão na cara de um bocado de gente. Um bocado de bandido tem aí, irmão. Bandido. Eita, gente que não merecia de jeito nenhum. Se dizer vereador, deputado, prefeito, vice-prefeito e muito mais. Entendeu? Então eu queria que a senhora assumisse um compromisso. Traga a iniciativa privada. A Paulo Picanço, hoje, doutora Cristina, ela tem um atendimento ao povo. Podia ser direcionado pela Câmara, pela Prefeitura. Se a senhora for no colégio, na Universidade Cristo, na parte de odontologia, eles estão atrás de pessoas para tratarem os dentes. E nós estamos falando da Cristo. Não estamos falando lá da ponta branca do cabelo azul. Estamos falando da Cristo. Já que é Unifor, a senhora foi professora lá, né? A senhora sabe que lá atende muita gente. Entendeu? Está ali a FAMetro, que eu atendo, fazendo carteira de estudante. A Ateneu, tem tanta gente. Por que é que assuma um compromisso aqui? Olhe para essas câmaras aí. Bota só ela, André, para ela assumir um compromisso de virar vereadora e brigar para você que está no último ano, né? Porque o Sarto fez um concurso para 2.241 pessoas para a área da saúde. Assuma um compromisso. Porque esse aluno, esse cara que hoje é formado em fisioterapia, ele tem um filho fazendo o curso, que a preocupação dele é, essa faculdade está ensinando meu filho a teoria, né, e a prática. Como é que está a prática? Entendeu? Solta aí, que ela agora vai assumir um compromisso com o povo, André Pacheco. Casqueiro, eu acho assim, a sua fala ela é importante demais, porque, na verdade, quando eu que conheço bastante, eu estive na primeira comissão que instituiu a residência multiprofissional.
né? Então, eu participei das negociações para isso aí, as mesmas condições da residência médica, eram as mesmas condições da residência multiprofissional, e até eu disse assim, deixa que quando aumentar a bolsa dos médicos, vai aumentar a nossa também, né? Então, mas quando a gente fala de educação e formação na saúde, é claro que você tá falando aí, procede profundamente. Mas é exatamente pensar em mapa da saúde do município. Né? Nós temos um decreto da época da presidenta Dilma, né? O decreto 7508, 2011, minha cabeça não está me traindo, que exatamente tratava dessa questão do mapa de saúde. O que é o mapa de saúde? Não só, né, os estabelecimentos de saúde públicos 100%, mas também os privados, os conveniados, que teriam que subsistir numa integração plena. Então, quando eu tenho escolas clínicas, né, que têm alunos com seus professores, porque também nós não podemos permitir que a assistência seja dada sem, né, o cuidado, que não foi isso que você falou, mas eu queria chamar a atenção, sem o cuidado pleno de uma boa preceptoria, de uma boa, de um cuidado, literalmente, do profissional que é formado e é professor e é preceptor, com o aluno ou a aluna que está ali aprendendo a ser profissional de saúde. Então, é muito importante que nós possamos, eu concordo contigo, integrar eu me comprometo, sim, né, diante de vocês todos e todos que estão nos assistindo, de discutir, de abrir uma discussão, né, com o governo municipal, no sentido de fazer esse mapa integrativo e colaborativo das unidades de saúde, das escolas clínicas. Isso inclusive, o prefeito Sarto já deu o primeiro pontapé quando ele cria a Escola Municipal de Saúde Pública. Porque é essa escola que pode trabalhar tudo isso, é essa escola que vai, de fato, integrar esse sistema que você está colocando aí. É lógico, né? Então, nós temos hoje essa instituição na prefeitura, porque, assim, quem pensa e quem fala equivocadamente e maldosamente que a prefeitura de Fortaleza, que o prefeito Sarto fez pouca coisa pela saúde, fez pouca coisa, está totalmente equivocado. Quando você falou aí de TEA, né, do transtorno do espectro autista, quando você fala do convênio do IPRED, que está ligado, né, com a educação do município de Fortaleza, né, então, né, secretária e agora candidata também pelo PDT, nossa querida Dalila, ela trabalhou isso foi em 2023, né, em novembro, esse convênio foi estabelecido com o IPRED. O IPRED, doutor Sullivan, faz um trabalho fantástico. Fantástico. Então, veja bem, o prefeito Sarto trabalha a questão do transtorno do espectro autista com a educação mais inclusiva, cada dia mais inclusiva, né? Porque é incrível como as pessoas agora, a gente reconhece o transtorno em muitas pessoas, inclusive com graus mais leves, né? E muitas pessoas que convivem com a gente na vida diária têm TEA. E que não sabem que tem TEA, e que sofreram na escola preconceito, exclusão, né, bullying, né, o nome chique social, né, como diz uma amiga minha, chique social, né, o bullying, né, porque, de fato, eu, que fui uma criança obesa, fui uma mais morta de, né, humor lá em cima, né, gordinho, o pessoal me chamava coisas horrorosas comigo. Então, assim, mal e porcamente comparando, porque uma coisa é um problema de saúde, é um transtorno, outra coisa que também é um problema de saúde, vou até me refazer, porque a obesidade é um problema de saúde também, e as crianças obesas precisam ter, e aí eu quero dizer que crianças, por exemplo, com diabetes, que têm doença celíaca, que têm intolerância ao glúten, precisam, de fato, de uma política mais dirigida para isso aí, uma merenda escolar cuidadosa, que a nossa prefeitura já faz isso aí, mas precisa ainda mais, né? Então, quando eu tive vereador, inclusive nós aprovamos na Câmara um projeto de indicação que era o protocolo municipal da doença celíaca, né? Para pessoas com intolerância a glúten, porque elas ficam todas feridas, elas passam mal, elas desmaiam. Eu vi uma professora que você deve conhecer, a professora Cleoneide, né, a querida Cleo, né, professora, doutora, inclusive, hoje, com o bebê dela desmaiado. E eu disse, mulher, será que essa criança não tem intolerância a glúten? E hoje ela é uma das grandes defensoras dessa política, né, da doença celíaca. Então, são vários fatores, Casqueiro e todos que nos assistem aqui, que precisam ser levados em consideração.
Eu sou partidária da intersetorialidade. Vou dar um exemplo. Estive, né, durante esses 3 primeiros anos, 3 anos e meio, na verdade, da gestão Prefeito Sarto, coordenadora executiva da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Fortaleza, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, agora, né, nesse último ano, sob o comando do nosso querido doutor Francisco Ibiapina, um homem de carreira que veio para a gestão Sarto para contribuir sobremaneira e fazer um engrandecimento ainda maior dos direitos humanos e do desenvolvimento social, que é o campo da assistência social. E lá na coordenadoria, eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma mulher da saúde, eu sou formada na saúde, eu fui criada na saúde, eu fiz minha vida política na saúde, né? E a minha bandeira inicial para ser eleita vereadora em 2015, ter assumido, era exatamente a saúde e a educação. Mas hoje, eu complemento essa bandeira olhando que nós somos mais de 53% da população, né? Então, nós temos que ter políticas próprias, nós temos que ocupar o nosso espaço, não só na política, mas no poder, né? E nós defendemos isso aí. E lá na coordenadoria, eu sempre trabalhei, Casqueiro, e os meus colegas de trabalho, a equipe maravilhosa, eu quero elogiar a equipe da Coordenadoria de Mulheres. Cada qual é melhor do que o outro, cada qual. Nós temos homens também na equipe, né, embora o contingente maior é de mulheres, mas todas e todos são maravilhosos, não tem tempo ruim para eles e elas, né? Sobretudo elas, porque é a grande maioria da equipe. E lá nós desenvolvemos várias políticas de intersetorialidade. Quando a gente faz a questão na saúde, você sabia, Casqueiro, que Fortaleza tem um programa inédito que eu apresentei lá no Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde ficou embasbacado, como era que nós, em Fortaleza, distribuíamos absorventes higiênicos numa política própria, que nasceu antes da política do governo federal. Eu escrevi o projeto, passei para a mensagem do nosso prefeito acatou, trouxe essa política, inicialmente entrou com a educação, Dalila imediatamente, a secretária Dalila mandou comprar os absorventes. Por quê? Porque as meninas faltam à aula, porque elas não tinham dignidade menstrual. Hoje, na escola pública, tem o absorvente para a menina ter acesso e não faltar à aula, porque nós temos que ter a igualdade de oportunidades para poder nos formarmos. Isso aí tem que ser divulgado, né, então, doutor? mas espera aí que eu não cheguei lá. O grande boom não está aí. E por que foi que o Ministério da Saúde ficou embasbacado? Na Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, que eu faço parte, representando a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, como diretora secretária, agora licenciada por conta da campanha, né? Mas eu apresentei lá e disse, olha, lá em Fortaleza, nós distribuímos os absorventes para as mulheres em situação de rua, no consultório na rua. As vans do consultório na rua estão abastecidas com absorventes íntimos. As mulheres em situação de rua, todas, as que têm... Estive com a senhora lá na praça, no Parque da Criança. No Parque da Criança, exatamente. Quando a gente foi fazer o lançamento, junto com o nosso querido secretário Galeno Taumaturgo. Galeno é um homem de visão, é um homem que já foi prefeito, é um cara que trabalhou com o Juraci Magalhães, é um cara que, olha o quanto ele evoluiu nesse processo aí. E quando a gente conversou sobre isso, na hora nós compramos uma ideia, isso é uma ação intersetorial, saúde e direitos humanos, política para mulheres. Então, dignidade menstrual, ótimo, hoje nós temos um programa do governo federal que a mulher em situação de vulnerabilidade pode ir buscar o seu absorvente. Mas, espera aí, como é que uma mulher em situação de rua, maltrapilha, né? Muitas vezes em condições higiênicas totalmente impensáveis, vamos chamar assim, vai chegar numa farmácia e não vai ser minimamente tratada como uma... Ou confundida como bandido. Um assaltante. É claro que temos, né? Isso aí. Mas o que a gente pensou? Vamos levar na mão dela. Vamos levar na mão dela. Isso é fenomenal. Aí isso é uma coisa... É uma obrigação nossa. O que o prefeito Sarto está fazendo, ele está dando a vara para as pessoas pescarem. Porque não adianta eu dar um prato de comida e, se faltar qualquer fornecedor,
certo? Esse prato de comida vai faltar. O que é que eu tenho que dar? É o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está trabalhando. Políticas de desenvolvimento econômico. Nossas guerreiras, Fortaleza capacita, costurando o futuro. E quer dizer que costurando o futuro, nesse último Outubro Rosa de 2023, nós numa outra ação olha aí, nós aí na TV, né, falando, né, essa entrega dos absorventes, e que foi uma coisa fantástica, é notória, gente, é notória, e nós passamos na frente. Nós chegamos primeiro, né? Quando a gente fala isso lá no Ministério, poxa, gente, eu quero conhecer, porque realmente precisa, e dá para fazer, gente, dá para fazer. Então, tá aí a imagem. Explica aí, né? explica aí pro povo, Então, que essa olha imagem aí, vai estar aí, eles vão estar consultório- assistindo, ouvindo O consultório na rua é exatamente isso. São as vans que são equipadas com profissionais de enfermagem, médicos, que vão lá e assistem a população em situação de rua. Tá, a população de rua cresceu, tá, mas ela está também assistida. A gente está cuidando delas. A gente está buscando tratar essas pessoas. A gente está buscando fornecer para elas insumos estratégicos extremamente importantes, como é o caso da dignidade menstrual das mulheres. E aí eu estava falando também que no último Outubro Rosa, nós fizemos uma outra ação intersetorial, e aí com o desenvolvimento econômico, com o programa Costurando para o Futuro, nós fizemos, as mulheres dos ateliês fizeram sutiãs para mulheres mastectomizadas, Casqueiro. Mais de 500 mulheres num evento lindíssimo, lá no Hospital da Mulher, porque é emblemático para nós, o Hospital da Mulher. Bota aqui nós dois, Distribuímos. bota aqui nós dois. Cadê a Bandeirantes? Cadê a TV Verdes Mares? Cadê a Jangadeira, a cidade? Recebe dinheiro para quê, miséria? Isso tem que ser apresentado. Isso tem que ser mostrado à população. Porque a doutora pensou, trouxe a oportunidade, ela surgiu e foi ser entregue ao povo. Aí o cara vai lá, faz uma matéria de 1 minuto, passa 10 segundos na televisão. E aí não se mostra ao povo o que está sendo feito, doutora Cristina. Deixa eu te falar uma coisa, você falou aí também transporte público, né? Quero te dizer que eu venho desde o começo da gestão, eu digo brincando que eu era a garota propaganda da Nina, né? Mas não era a garota propaganda, é porque... Nós deixamos todos os cartazes nas escolas para poder assédio sexual é crime. Total. Tá certo? Eu sou pai de 6 filhos, 3 mulheres e 3 meninos. Tá certo? E eu digo uma coisa, mexeu com a minha filha, meu irmão, pia para 20, você come só. Tá certo? Então eu defendo, vou continuar defendendo, como eu defendi aqui há 3 anos atrás, uma entrada para o Bom Jardim. O professor Enilson assumiu o compromisso aqui comigo no meu podcast, que ia ser feito, e o prefeito Sarto entregou. Pedido do Enilson, pedido do seu Didi Mangueira, o Bom Jardim agora, chegue ali próximo do Bom Jardim. Lindo, né? Que você vê o que ficou, porque um bairro daquele que tem condições de eleger 10 vereadores, Bom Jardim, se eles se juntassem, eles elegiam 10 vereadores. E muita gente prefere votar em outras pessoas. Então, são coisas que a gente precisa ter coragem de dizer que muita gente não diz. Pode continuar. E precisa ver, né? Eu acho que é uma coisa que precisa ver, precisa saber de fato. Então, se você pensar em políticas para mulheres em Fortaleza, eu posso te afirmar que a rede de proteção das mulheres de Fortaleza, ela é segura. Ela é segura. Durante 3 anos e meio, com o apoio do prefeito Sarto, com toda a ajuda possível, nós desenvolvemos uma rede que tem total, assim, amplitude para o atendimento das meninas e mulheres de Fortaleza, que é, inclusive, o nosso, né, grande chavão, no sentido da nossa campanha, que é pela vida e em defesa dos direitos de meninas e mulheres. Porque, de fato, é muito importante apresentar aqui o que já existe e que nós podemos ampliar e que somente estando no local de poder, no local... Já está sendo feito, né? Pronto, perfeitamente. Olha, quando eu entrei na nossa coordenadoria, Casqueiro, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Francisca Clotilde, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira, é um equipamento da Prefeitura, que funciona na Casa da Mulher Brasileira como porta de entrada do equipamento, funcionava de segunda a sexta, de 8 às 20. O que é isso, gente?
Se quando existe o maior índice de violência é sexta, é sábado, é domingo, e é no período noturno e na madrugada, como é que não vai ter atendimento? Ah, mas tinha a delegacia da mulher. Mas não dá conta. Porque a mulher tem que ser acolhida, porque a mulher tem que ser bem tratada. E eu não estou dizendo que isso não era feito, mas tem que ser melhor feito, porque ela não pode ser revitimizada. E aí, o que é que nós fizemos? 24 horas. Nós tínhamos uma equipe de 5 técnicas. Casqueiro, Fortaleza hoje tem uma equipe de 23 técnicas. 24 horas, de segunda a segunda, faça sol, chova canivete, como eu gosto de dizer, brincando, né? Nós estamos lá 24 horas. Casa-abrigo, que é a casa sigilosa do nosso sistema, nós mudamos, fomos para uma casa maior, com maior capacidade, e a gente faz todo... Olhe, de madrugada, quando uma mulher sofria, estava em risco de feminicídio, risco iminente de morte, eu acompanhava de madrugada o abrigamento delas. Como é que você fazia? Eu já tinha costume, eu sou profissional de saúde. Eu passava as madrugadas, na pandemia, eu esperava o carro da White Martins chegar para poder descansar. Porque senão as pessoas morriam com falta de ar, porque não tinha oxigênio. Então, eu tenho costume. Eu acompanhava com a nossa equipe, que eu quero de novo afirmar, aguerrida, responsável, competente, certo? E as mulheres, e a gente com o maior cuidado do mundo para não ter perigo de rastreamento por conta de chip de celular, toda uma segurança, e culminou quando a gente, mais uma vez, numa ação intersetorial, com a SESEC, com a Secretaria de Segurança Cidadã, né? O nosso coordenador de políticas também de lá, que é o André Souza, o nosso, então, secretário, Coronel Holanda, também está aí, candidato pelo nosso partido, um cara de grande valor. Gente boa, vai estar aqui, quinta-feira. Grande valor, um ser humano de grande valor. Nós delineamos, eu escrevi a minuta, passou no crivo da SESEC, passou no crivo da... Para quê? O grupo especializado Maria da Penha. E aí, uma coisa inédita, em canto nenhum do Brasil, uma guarda, uma patrulha, e no nosso caso aqui o GEMP, carinhosamente chamado assim, né, Grupo Especializado Maria da Penha, funciona dentro da sala da Coordenadoria de Mulheres. Isso garante uma integração plena. Agora, né, a segurança cidadã, com monitoramento, com reconhecimento facial, e a gente participando de tudo, tanto a nossa querida comandante do GEMP, né, a nossa querida subinspetora Aline Vitória Anselmo, uma mulher de grande valor também, que trabalha conosco. Então, assim, a gente foi crescendo, né? E aí vem, o que mais que a gente tem que ter? Aluguel para essas mulheres que não tem como voltar para casa. Aluguel social Maria da Penha. Escrevi a minuta, escrevi o decreto, né? Submeti a quem deveria submeter, o prefeito Satacatou, mandou mensagem, a Câmara aprovou. Né? Então, hoje nós temos, inicialmente, 30 mulheres, mas já passaram 50, Casqueiro, lá. E dessas 50, tem mulheres que entraram no mercado de trabalho, porque o projeto e a lei atual manda a gente fazer o currículo dessas mulheres, manda elas, urge que elas façam os cursos, e a gente está dando o quê? A vara com a isca boa para a pesca, porque a gente tem a autonomia que se dá às pessoas, não é o assistencialismo ad eterno, não. Porque o assistencialismo ad eterno, ele é perigoso. Por isso que eu sou contra a hegemonia. Todas as esferas de governo do mesmo jeito, que é isso, gente? E quem vai gritar? E quem vai dizer que não é? Se todo mundo é na mesma, né? Na mesma vibe, vamos dizer assim. Então, está errado. Então, a gente precisa, de fato, conhecer essa rede de proteção. E aí, meu amigo, me permita, nós desenvolvemos o Observatório da Mulher de Fortaleza. O Observatório da Mulher de Fortaleza, gente, é um negócio fantástico. A gente tem lá indicadores para que as pessoas possam, gestores e pessoas do judiciário, né, do executivo, de todos os poderes, possam planejar mais e melhor. Então, um observatório lançado, com toda a coisa, feito... Aí lá vai a professora, né? Eu não podia fazer, nem conduzir um processo desse, se não fosse baseado em evidência científica. E nós fizemos toda uma metodologia científica, com todo apoio do nosso Instituto de Planejamento, hoje chamado de IPLAN, mas no início era o IPANFLOR, que tinha como, né, o nosso grande gestor, o nosso vice-prefeito Elcio, né, que deu todo apoio, ajudou com esse acordo de cooperação técnica que a gente fez com o Instituto Foz e com o Instituto Oriorô, e nós cientificamente montamos, primeiro do que todo mundo.
Né? Então, mas não é porque é para ser o primeiro, é porque foi montado. Nós levamos 2 anos para fazer bem feito. Ah, é porque é moroso? Não, é porque de 15 em 15 dias nós tínhamos reunião marcada de calendário para poder resolver isso aí. Não adianta fazer de qualquer jeito, né? Isso, aí a responsabilidade nós estamos falando, e vou lhe dizer, com um investimento parco, um investimento pequeno, inclusive, aí eu quero dizer uma coisa, um pulo do gato importantíssimo, né? Que desse observatório, a gente gerou, né, o reforço para a necessidade dos chamados orçamentos temáticos. O que é isso, Casqueiro? Orçamentos que sejam dirigidos para o gênero e para a intersecção com a raça. Por quê? Porque a maioria das mulheres que sofrem violência, que são pobres, periféricas, são negras e pardas. Então, não dá para falar de orçamento temático para a mulher sem falar de orçamento para a raça, certo? Não dá. Fundação Tid Setúbal foi nossa parceira no observatório. É nossa parceira no observatório e é nossa parceira nesse... Porque Fortaleza já tem um estudo avançadíssimo, já tem protocolo, já tem metodologia, e nesse orçamento do ano que vem, nós já estamos discutindo, eu digo nós porque a gente acaba, né, fazendo parte desse processo, nós estamos aqui na campanha eleitoral, mas é totalmente, a gente acompanha, eu não posso deixar de acompanhar, né, conhecendo o que é que está acontecendo e tudo mais, embora não apite, né, não seja eu que esteja arbitrando, porque eu não estou na linha de frente, mas eu preciso acompanhar, porque foi uma coisa que a gente idealizou junto com quem? Lá vai a intersetorialidade, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretário Marcos João Marcos deu todo apoio. Lá nós temos a Coordenadoria de Planejamento, que está fazendo um trabalho fantástico. Então, as pessoas de Fortaleza têm que saber que a menina e a mulher de Fortaleza, ela não está só. Talvez a gente tenha pecado porque não deu ênfase a isso aí. Mas a gente apertou, a gente está voando no piloto automático no sentido de que vamos voar e vamos chegar lá. E vamos realmente estabelecer políticas públicas para mulheres sustentáveis, com a otimização de recurso, porque a gente não pode achar que, porque você é a coordenadora de política, vai fazer sozinha. Vai nada, gente, não vai. Política de direito humano só se faz quando eu tenho habitação, saúde, educação, segurança. Olhe, a Guarda Municipal, eu quero dizer para vocês isso aqui. O GEMP, que é o Grupo Especializado Maria da Penha, está dando aula no Brasil. Está dando aula no Brasil. Desculpa aí, né? Está dando aula. Isso tudo é articulado. A gente tem mulheres aguerridas que estão indo lá dar o exemplo. No primeiro, contar que eu estou para vocês. No primeiro fórum de mulheres que eu fui, chamado os organismos, né, de políticas para mulheres, OPM, que para mim parece hortas e próteses, porque na minha área a gente chama OPM, hortas e próteses, né, e materiais hospitalares, mas OPMs, né, que eu fui lá em Brasília com a nossa ministra Cida, uma mulher aguerrida, está querendo fazer coisa boa, tá entendendo? Está querendo fazer, e o que é bom a gente tem que dizer. Está querendo fazer coisa boa. Que partida, Cida? Ela é do PT. Mas ela está querendo fazer Cida, coisa boa. Olha, Cida, eu vou acreditar, porque a doutora Cristina Brasil. Sim. Porque no PT, eu vou dizer uma coisa. Eu fui lá, até para a gente brincar um pouquinho, eu fui lá para o comitê não, para o debate lá da Bandeirantes, do pessoal lá de Caucaia. Aí o pessoal do PT gritava, vai dar, PT, eu digo já. Cortaram a Bolsa Família, cortaram o Vale Gás, cortaram o auxílio, cortaram... Mas eu vou acreditar na senhora que tem uma pessoa no PT que presta. Mas eu não sei como é que ela está aí. Porque o Lula disse que no governo dele não tinha mulher capacitada, nem negro capacitado, a palavra de Luiz Inácio Lula da Silva, para fazerem parte do seu ministério. Só tem uma mulher hoje no ministério do Lula, que é a Simone Tebet, que ela vai pagar caro o que ela está fazendo. Ela vai pagar caro. Ela com esse Haddad aí, o Taxade, viu? Que agora eu não estou podendo mais fazer minhas comprinhas na Shopee. Que agora é comprando e sendo taxado pelo Taxade. Deixa eu só completar aqui, né? E quando você fala assim, é uma pessoa do PT... Mas quando a gente... Eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando a gente fala de política para a mulher, eu não posso me fechar no partido.
Eu não posso me fechar no partido. Não, mas eu tomei um susto, eu pensei, porque a senhora falou com tanta ênfase. Aí que eu digo, peraí, porque o filho do Lula bateu na mulher. E as mulheres do Brasil se calaram. O filho do Lula bateu na mulher. Uma juíza mandou ele se picar de dentro de casa. Se fosse o filho do outro, era vagabundo, genocida, não prestava. Mas o filho do presidente, e o pior, logo em seguida, esses que vocês querem botar aqui em Fortaleza, o presidente deles mandou criar sigilo da violência contra a mulher. Foi assinado por Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe para quê? Para proteger seu próprio filho, que agrediu a sua companheira e disse a ela que se ela fosse para a delegacia não ia dar nada, porque o pai dele era presidente da República. Essa é a minha preocupação, né? De encontrar uma mulher dessa e dizer até, Sarto, meu irmão, se o PT cair fora e um dia o PDT, chama essa mulher, mesmo que ela seja do PT, mesmo que ela seja meio doidinha, porque o pessoal do PT não tem muita gente certa da cabeça não, meu irmão. Tem muita gente ali meio perturbado, tá certo? É igual aquele pessoal do PSOL, que o Sarto quer cortar uma árvore, aí tá chorando, brigando, porque ela corta a zorra da árvore e depois replanta. Corta, faz a cidade crescer, depois replanta. Como tem muita árvore aqui, ali na Aldeota, que já era para ter sido tirada, ter colocado em outro lugar, dá para tirar. Tem equipamento para isso hoje, para você puxar a árvore, puxar a raiz dela, planta ela em outro canto, cara. Mas a gente precisa de desenvolvimento. Mas a senhora está dizendo, eu vou acreditar, viu? É 1 em 1 milhão, viu? A senhora que me assiste sabe o que eu estou dizendo. Eu acho que a gente tem que fazer aqui vamos dizer assim, uma nota, né? Uma nota explicativa. Eu vou dizer por quê. Porque a gente precisa entender que as políticas para as mulheres, elas são diferenciadas. A forma de fazer é diferente. E aí eu quero dizer que, mesmo com toda a luta da nossa ministra, né, que eu considero minha ministra, certo? Porque ela realmente trabalha muito, né, e tem se esforçado pra caramba para reduzir várias coisas, mas houve corte no orçamento das mulheres. Houve corte no orçamento. Novamente, bote nós dois aí. Então, veja aí. Ei, o pilantra. Diz que ama o povo, que vive pelo povo, que ele nasceu do povo, que ele é do povo. Cortou o orçamento para políticas públicas em defesa da mulher. Queria parabenizar o Fortaleza Esporte Clube, que ontem fez um mosaico dizendo diga não à violência contra a mulher. Tá certo? Se tiver a imagem aí, André, traga aí. Mas só um minutinho, traga aí o vídeo do Guimarães, o homem que também acha que é dono do Ceará. Traz o vídeo aí, que acabaram de postar o vídeo dele dizendo como é que tem que ser nas eleições municipais. Posta aí, André. Jornalistas aqui dentro da cidade de Fortaleza. Eles representam tudo aquilo que foi os 4, 5 anos do governo Bolsonaro. Destruíram os sistemas públicos de agricultura do Brasil, a educação e saúde. Nós temos que falar de tudo isso. Tentaram desviar a democracia. E nós temos por obrigação, que está em jogo, é derrotar aqueles que aqui em Fortaleza representam o fascismo, o bolsonarismo em cada rua, em cada canto, que querem ganhar essa eleição de qualquer jeito. Nós não podemos permitir. Eu vou deixar a doutora que eu vou terminar meu programa com você, sabe tudo. Aguarda aí que eu tenho um docinho para te dar. Guarda aí, viu? Isso aí é uma tática, né? É uma tática de polarizar as coisas, né? Uma fala dessa é uma tática no sentido de manter a polarização, né? A grande realidade, aí vamos ser sinceros, né, doutora? Aí ele já está dizendo que a briga para o segundo turno é Evandro e André Fernandes. Nada. Não, para eles, na cabeça deles, né? O Evandro vai para o segundo turno com o André Fernandes. Eu já venho dizendo há muito tempo, e na minha concepção, no meu andar da rua, o André Fernandes passa o capitão e vai buscar o segundo turno com o Sarto. Aguardem e confiem. Pode mudar? Pode, Casqueiro. Mas pelo que eu vejo aí, pelo que a gente anda tanto nessa cidade, é bem provável que dê José Sarto e André Fernandes no segundo turno. Casqueiro, assim, o que a nós interessa, né, é o trabalho sério, né, é o trabalho sério que o prefeito Sarto tem desenvolvido e oportunizado secretárias e secretários, coordenadores executivos como eu, com status de secretária também, a fazer
as coisas que a cidade precisa e merece ter, e principalmente na periferia. Eu queria fazer uma explicação aqui também, um pouco relacionada à questão das políticas para mulheres, né, que nós estamos aí no agosto de Lilás, né, e eu sou uma pessoa muito crente em Deus, e eu senti no coração que eu precisava usar um número que fosse emblemático para mim também. Eu quero pedir licença para explicar por que eu escolhi Diga logo o número. o 12180. Por que eu escolhi isso? 12180, não pense. 12180. O que é o 180? Né? É exatamente o número da denúncia, né, de violência contra nós mulheres. Porque eu não poderia entrar numa briga dessa se eu não tivesse comprometida de corpo e alma com o que eu estou defendendo. E eu estou comprometida de corpo e alma. Eu digo que a minha participação nesse processo é visceral. Ela é visceral porque eu sou pedetista, é visceral porque eu sou defensora das causas de mulheres, é visceral porque eu entendo que política pública só se faz de modo intersetorial. Então, quando eu vejo nesse mês, nesse agosto de Lilás, o Disque 180, o Ligue 180, jogadores, né, no campo, o VAR, ontem, o VAR estava lá 180. Então, é importante para a Cristina? É importante para a Cristina, mas é mais importante poder divulgar, né, esse canal de denúncia que é tão importante. E eu defendo, num mandato na Câmara, que nós possamos ter, junto com o nosso prefeito Sarto, ainda mais tecnologia. Eu sou partidária da tecnologia. A Nina, no transporte público, é uma ferramenta espetacular. Então defenda a linha Sim, só para a vou falar mulher. isso. Nós... Pelo amor de Deus. A Não, mãezinha, importante. a mulher e criança. Gente, vamos deixar de hipocrisia. Quem mais pega ônibus é a mulher. A gente trabalha com carteira de estudante, eu disse aqui no intervalo. De 100 carteiras de estudante, 95 é mulher. Os meninos não querem zorra nenhuma. Então a gente tem que preservar nossas filhas, nossas mães, as nossas netas, as nossas sobrinhas, a nosso parente. A gente tem que preservar, amigo. E eu não entendo ainda, Sato. Eu não entendo. Aliás, Sato não. Que essa ideia tem que partir da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, parece que os vereadores não têm mãe, não têm mulher, não têm prima, não têm tia, não têm avó. Não pode, irmão. Não pode, não cabe mais. Em São Paulo tem metrô só específico para mulher. Rio de Janeiro da mesma forma. Por que é que a gente tem que conviver com um homem bulinando, né, se roçando numa mulher dentro do transporte coletivo? Não cabe mais em canto nenhum. É como a senhora disse, a tecnologia ela tem que ser usada para isso. Para, filma e ter uma equipe da guarda que vá logo de imediato, na hora que viu na Câmara, logo de imediato, fazer abordar, tirar o pilantra de dentro do transporte coletivo. Tem cara que ejacula na mulher dentro do ônibus, irmão. Nós não estamos falando de besteira. Vai para dentro dos terminais. Vai para dentro dos terminais, vocês vão ver o que é que eu estou dizendo. Casqueiro, eu tenho assim, dados para dar, né, também, né? Por exemplo, da assistência da Rede de Proteção de Mulheres, mais de 17 mil mulheres foram atendidas na gestão do prefeito Sarto e na nossa gestão enquanto coordenadoria de mulheres. 2.000 pessoas foram alcançadas com um projeto que a gente está desenvolvendo lá já há um tempo, desde agosto passado, que é o Lei Maria da Penha vai à comunidade. A gente está levando a Lei Maria da Penha para a escola, para o CUCA, para a unidade de saúde, para todos os ambientes públicos para discutir. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na socialização dessas meninas e mulheres e a oportunização delas no esporte. Nós estamos propondo as areninhas de Lilás, horários específicos para jogos, porque isso, a CECEL já está, né, trabalhando... E só tem aproveitar, bota nós dois aí, André. Aproveitar, viu, que tem que acabar esse macharal achando que só ele pode usar as areninhas. Viu, bebê? Ah, mulher não joga futebol, joga. Não tem nada. Sua filha não vai deixar de gostar de homem ou gostar de mulher porque joga futebol. Deixa de ser preconceituoso. Tá certo? Que é a mesma coisa um cara que não quer fazer o exame do toque. Não tem diferença para mim nenhuma. Entendeu? Seu filho saindo numa escola de tempo integral, indo participar, tem que ter horário para o futebol feminino, para o futebol de campo, futebol de salão, tá certo? Eu ainda vou mais além. Eu acho que o prefeito Sarto, se ganhar a eleição, construir quadras poliesportivas do lado, para quê? Aí eu volto à iniciativa privada. A senhora trabalhou em duas grandes instituições
O aluno da educação física, ele pode ser o educador físico que vai cuidar do seu filho, mas amparado por alguém da faculdade para saber como é que ele está trabalhando, qual é o exercício. Por exemplo, eu sempre defendi ter na pracinha a academia. Mas espera aí, eu tenho uma mão de obra que precisa se formar para estar nas grandes academias, para virar personal trainer. Estão aonde? Dentro dos cursos de educação física, amigo. E que pode ser usado de graça, porque o cara precisa fazer o estágio, porque se ele não tiver a carga horária, porque eu vou dizer para você, você não forma sem atividade complementares, você não forma sem a nota e você não forma sem os estágios obrigatórios. Eu no direito, eu sou formado em direito, eu fiz 4 estágios obrigatórios, 4. No último, fui perseguido. Eu ia para todos os eventos da Estácio. E a mulher me reprovou por falta. Eu fui lá na doutora Liliane Lins, esqueci o nome dela agora. Ela era defensora pública. E ela olhou, foi muito honesta comigo e disse, meu filho, você não faltou nada, você não foi reprovado. Mas mesmo assim eu só tirei 7. Era a nota que passava, eu digo, tá bom, professora. Eu ia para o circo de todas as artes, um circo que trabalhava com a prefeitura, eu estava nos mutirão, mas eu estou pedindo a você, pô, cara, não é difícil não, velho. Cuida do meu povo, cara. Eu não quero ser político para nada na minha vida. Tá certo? Eu não quero, eu fiz uma jura para minha família, eu não quero. No dia que eu perdi minha eleição, uma semana depois, a senhora me ligou, disse, meu filho, Deus sabe o que faz, porque do jeito que você tem essa língua sua, uma semana depois você estava morto, nego podia fazer uma cruzeta comigo, me matar e dizer que foi só um assalto, né? E não foi assalto zorra nenhuma. Então a gente precisa de pessoas como a senhora. A gente está discutindo aqui é de uma profundidade tão grande, né, que atravessa as políticas para mulheres, atravessa uma rede integrada de ensino, né, ensino e saúde, de ensino e direitos humanos, porque eu quero dizer que não é só no campo da saúde que nós precisamos integrar essa rede, né? Nós precisamos ter também profissionais como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, sobretudo, também no campo dos direitos humanos, trabalhando com as populações que são vulnerabilizadas, porque também aqui se mata muito a população LGBTQIAPN+, isso é inadmissível, né? Então, aqui também, muita violência... Por sinal, doutora, esse abestadadozinho aí estava criticando... o nome dele chama André Fernandes, criticando que a prefeitura colocou uma viatura colorida. Tá certo? Isso aí, para mim, é intolerância. Para mim, isso é falta de respeito às pessoas. Porque tem as pessoas que vão para a rua se prostituir. Tem, amigo. Seja homem ou mulher. E a gente não pode admitir violência de nenhuma espécie. O que a senhora diz, eu concordo. A única coisa que eu discordei até hoje foi o dia que pintaram a bandeira LGBT no chão, tá certo? Lá na Rua do Centro, e eu fui a primeira pessoa que disse, estão pisando numa bandeira de um movimento. Não se faz isso. Quer se fazer uma inclusão, pinte um prédio público, mas não pinte um local que a pessoa vai andar, vai cuspir, os carros vão passar por cima. Não se pisa em bandeira. Ontem, estava assistindo um jogo Vitória e São Paulo, um jogador de 17 anos, ele sai correndo e pisa no escudo do São Paulo. Foi o primeiro gol dele no profissional, na carreira dele. O jogador puxa ele, tira ele de cima do símbolo. Ah, é um símbolo de um clube. É um símbolo de uma bandeira que defende o movimento LGBTQI+. Para mim, não é para dar direito a mais. É para dar condição de cuidar dessas pessoas. Eu penso dessa forma. Super importante, né, a gente pensar em populações especiais, no sentido de que precisam ser melhor cuidadas, porque a igualdade de oportunidade tem que ser dada. Tem que ser dada à população LGBTQIAPN+, tem que ser dada à população idosa também. A gente precisa cuidar mais dos nossos idosos, das nossas idosas. Como eu defendo banheiros públicos para as pessoas idosas no centro da cidade. Por quê? Porque qualquer pessoa que vai fazer uma compra, ela se aperreia, ela não tem condição. Ela não pode correr, ela tem restrição de mobilidade,
né? E para fechar ainda mais, eu tenho que também trabalhar a questão da acessibilidade. Eu acho que nós temos que ter um agente de acessibilidade, seja pela comunicação com a pessoa com deficiência, seja pela prestação de serviço para a pessoa com deficiência, e disso, modéstia à parte, eu entendo bem, porque eu sou uma das poucas classificadoras internacionais, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, e já apresentei, quando fui vereadora, um trabalho, né, lá na Organização Mundial de Saúde falando sobre isso, uma política própria. E quero finalizar aqui deixando também uma mensagem para os meus colegas profissionais de saúde. Eu defendo segurança no trabalho para os profissionais de saúde. Uma política de saúde, uma política de segurança para os profissionais, porque não dá para não cuidar bota nós dois aí, de quem cuida. Que agora é um minuto da senhora. Viu? Estamos chegando, infelizmente. Eu vou falar uma coisa para você. Uma vez entrevistei um cara ali, com 30 minutos eu olhei para o meu operador e digo, desliga essa desgraça. Desliga que esse homem não tem conteúdo de zorra nenhuma. Esse bicho aqui, eu estou tentando extrair dele alguma coisa, mas mesmo eu tendo trabalhado lá a Serra Pelada, garimpando ouro, eu não posso fazer milagre. Eu não sou Jesus Cristo, tá certo? Mas a doutora Cristina, ela tem conteúdo. E é por isso que ela vai fazer as considerações delas finais. Escute bem, nós vamos fazer um corte. Ela vai pegar esse corte, vai mandar para você. Você que trabalha na área da saúde, que precisa de proteção, né? Você que é aluno, você que é mãe, que é pai, escute ela, tá certo? Que já a gente termina o programa passando ali. É isso, gente. É só agradecer, né, a oportunidade que você está nos dando enquanto mulher, né, enquanto política, enquanto defensora de várias causas, né? A gente defende saúde, a gente defende educação, a gente defende as políticas de direitos femininos também. E, claro, também eu quero declarar aqui que o cuidado grande que a gente tem que ter também, né, de ser antirracista e defender o antirracismo. É difícil uma mulher branca e loura dizer isso, mas eu não posso descansar e nem posso parar o meu trabalho sem considerar que, quando a gente fala de políticas públicas para mulheres, as mulheres que são mais sofridas, as mulheres que mais sofrem violência são mulheres pretas e pardas, e elas não são vulneráveis. Eu quero dizer, escutei uma frase muito importante de uma professora, que eu respeito demais, né, que é exatamente, as mulheres são vulnerabilizadas. Essas mulheres são vulnerabilizadas. Precisa de políticas públicas integradas para que nós possamos, de modo intersetorial, resolver o problema e dar autonomia, dando a vara para pescar. Não é o assistencialismo puro que vai promover essa autonomia. Então, eu quero afirmar aqui, né, o nosso compromisso e dizer que o prefeito Sarto tem feito tudo e, sobretudo, pensando na periferia. Ele é um homem que veio da Barra do Ceará, um médico, né? A gente acredita no trabalho dele. Eu jamais estaria na frente de uma Câmara aqui defendendo uma pessoa se eu não acreditasse nela. Então, eu acredito no trabalho do prefeito Sarto, tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe dele, faço parte da equipe dele no partido em que eu milito, em que eu estou vice-presidente estadual e segunda vice-presidente municipal também, e líder das mulheres do meu partido, e o meu compromisso é pleno com um conjunto de candidatas do nosso partido, e também o que eu puder fazer para apoiar outras mulheres de outros partidos, para que as mulheres possam estar no poder e estar na política, eu vou fazer. Então, Casqueiro, muito obrigada ao Passando a Limpo, espero ter contribuído, espero contribuir mais, espero ter a oportunidade de chegar lá e poder fazer Fortaleza crescer ainda mais, e quero dizer, a mudança não pode parar. E nós vamos lutar até o fim, e nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, porque eu não posso deixar de declarar o meu amor e a minha fé pelo meu Deus, porque nesse momento é Ele que está no comando, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe que o prefeito Sarto, que a gente tem trabalho, que você que dá uma oportunidade dessa é, sem sombra de dúvida, um veículo, né, muito importante, né, um instrumento, a palavra é essa, para que nós possamos chegar no coração das pessoas, na mente delas, e o que a gente fala aqui, a gente prova. Então, não é firula, não é falácia, e precisamos, sim, mais segurança, mais políticas públicas, e nós estamos aqui colocando a nossa experiência à disposição de Fortaleza. Vamos lá, estamos chegando ao final do programa Passando aí. Tira ela aí um pouquinho. Deixa eu mandar um recado para o Guimarães. Guimarães, meu filho, eu nunca quis te entrevistar,
sabia? Nunca tive assim aquele desejo. Para mim, o homem tem que ter uma palavra. Minha mãe diz, homem sem palavra não é nada. E eu digo toda hora, minha palavra ela é reta, ela pode até fazer uma curva, mas ela volta novamente para estar ali. Tá certo? Eu não desisto de pessoas, eu brigo por pessoas. E eu queria dizer a todo mundo que nos assiste, a gente tem que trazer como jornalista a verdade. A doutora Cristina, ela trabalha. E eu, Casqueiro, gostaria de ver a Cristina Brasil, vereadora de Fortaleza. Depende só de mim, não. Depende de você, depende da senhora, depende da senhora entender, né? Entender qual é o papel dela. Por quê? Porque uma mulher agredida tem um reflexo ainda maior, além da agressão física, é o reflexo aos filhos, né? Porque essa é uma sequela, acredite, que se carrega pro resto da vida. Uma vez eu convivi com uma pessoa que ela tinha problemas gravíssimos, gravíssimos. Nós trabalhávamos na mesma empresa, porque o pai dela batia na mãe dela e ela não conseguia se relacionar, ter um relacionamento com o homem, porque ela tinha um medo, tá certo, de apanhar, entendeu? Eu digo, nem todo mundo é igual a seu pai. Essa é a primeira parte. Então, políticas públicas é o que tem que acontecer. Mas, assim como a doutora Cristina, eu quero ver Dalila, né, ex-secretária de Educação, eleita vereadora, quero ouvir Camila. Camila, dá um beijo para você, sei da sua luta, e quero também pedir ao prefeito Sarto. Prefeito Sarto, ela está do outro lado, a Camila, mas traga ela para você. Acabou a eleição, esqueça o partido dela, União Brasil, esqueça. Pense em Fortaleza, porque o senhor vai ser reeleito pelo PDT, mas o senhor é prefeito de toda a cidade de Fortaleza, dos 121 bairros, bairros, me perdoe, tá certo? Então pense, tá aí ó, a Dalila, tá aqui a Cristiane Brasil, tá aí a Camila, tá aí a Cátia Rodrigues, que foi muito mulher, né? Poderia ter debandeado, como o pessoal correu lá, o Evandro Leitão, seu Júlio Brizio, o seu Bruno Mesquita, né? Tanta gente foi pro lado de lá. Desses que foram aí, eu queria que o senhor pudesse resgatar um, o Léo Couto, gosto dele. Perdeu um pouco o rumo, porque eu disse aqui numa entrevista com ele, se nada acontecer, você vira presidente da Câmara. Mas a vaidade tomou conta e o Léo se perdeu um pouquinho. O Léo se perdeu. Está acreditando num projeto, Léo, que o Guilherme acredita até hoje. Que um dia, Guilherme, que é um gentleman, né? Guilherme, que é um cara culto do PT, aí, uma pessoa boa do PT, tá certo? Não vai ser prefeito de Fortaleza nunca. Não vai crescer politicamente dentro do PT nunca, porque tem a prioridade dos deputados estaduais, deputados federais, tá certo? E tem os vereadores que eles querem dar cadeia, né? Caminho. Então, o que é que eu peço ao povo de Fortaleza? Pesquisa aqui a doutora Cristina. Pô, gostei da fala dela, vá buscar a biografia dela, hoje é tão fácil. Deixa eu ver se ela está falando a verdade, se ela está mentindo. Faz um Google, pai dos burros, tá certo? A gente não é dono da verdade, mas você vai descobrir a essência dela. Porque ela tem uma coisa que impressiona. Ela fala com os olhos, ela fala com o coração, ela fala com emoção. Mas a gente conhece ela no dia a dia e sabe que ela realmente está pronta para servir a nossa cidade. Quem não presta, dá um tchau, beijo, tchau, me liga, beijo, dá um beijo no ombro e diz, partiu, por quê? Ah, eu preciso ter um vereador que é contra o prefeito, ele não vai ter nada, ele vai brigar em vão. Eu não quero brigar em vão, eu quero brigar em prol do povo. Eu quero melhores escolas, como eu estou vendo, melhores creches, melhores postos de saúde, entrega do remédio dentro de casa. E não é ver o que eu vejo no debate, um bocado de gente falando de coisas que nem mesmo eles sabem se é verdade ou é mentira. Então eu vou terminar o programa passando a limpo, pedindo a você o seguinte, irmão, não sou o dono da verdade, não quero fazer seu juízo de valor, mas está na hora de dar um basta em quem não trabalha. Gente que tem aí 3, 4, 5, 10, 20 mandatos. Meu irmão, o cara passou 20 anos. Trouxe o que de produtivo? Trouxe nada. Eu vou dar uma oportunidade a outra. A Câmara precisa ser oxigenada. E eu acredito que nós vamos ter uma oxigenação nessa Câmara de mais de 70%. Mais de 70%. Tem muita gente aí com a mão no coração, com medo do que vai acontecer. Mas vamos esperar bater a eleição,
para que vocês vejam como é que a coisa anda. Então, queria agradecer a Papai do Céu, queria agradecer a doutora Cristina, a equipe dela, né? O esposo dela está aqui, meu amigo está ali, eu só não vou dizer seu nome mesmo, porque eu tenho uma dificuldade. Marcelo, é? Pronto, Marcelo tem uma dificuldade com o nome, eu fisionomia não, vi a pessoa, meu irmão, ele pode passar 200 anos, eu sei quem é ele, e dizer a você, 4 vezes pior, já estamos 3 vezes pior aqui com esse governo do Estado. É o Mano, Camilo e Lula. É o Mano perdido, Camilo. Se fez como ministro da Educação nas costas da Isolda, e Lula, o pai da mentira, não deu picanha, não deu cerveja. Os bandidos estão proibindo as pessoas de trabalharem e você ainda fica dizendo que essa miséria presta. Pare de viver de bolsa. Veja aqui, tem uma coisa aqui que já vou terminar com isso aí. O Sarto está lhe dando a vara, está lhe dando um anzol, está lhe dando a isca, para que você possa aprender a trabalhar. Eu fui lá, vi o ateliê para as mulheres, eu vi o pessoal da costura, né? Eu vi o carrinho empreendedor, que até hoje, em nenhum lugar que o Sarto fala, passou até agora, ele falou sobre o carrinho empreendedor, carrinho que gera, não, para não ser injusto, eu já ouvi, mas ele devia dizer que é o carrinho do milho, é o carrinho da tapioca, né? É o carrinho do cachorro-quente, é um carrinho todo personalizado. Antes era verde horrível, tá certo? Aí virou amarelo, ficou tão bonitinho o carrinho, entendeu? E pedi a Papai do Céu que seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor é responsável por tudo, que o Senhor há de tocar no coração do povo e mostrar ao povo quem realmente trabalha, quem realmente quer alguma coisa para você. Porque continuar com os que estão aí na Câmara Municipal, tem alguns que merecem de verdade voltar, tem outros que não. Então mude, reeleja quem realmente briga por você. Essa mulher briga por você. Papai do Céu, eu fui Papai do Céu. Viu? Se o Senhor me permitir amanhã, eu agora estou indo de voo rasteiro, o Pedro França. Pedrinho, chego já, meu irmão. E logo em seguida nós vamos para outro comitê, que o papel da Rede Multi de Comunicação é não ter partido político, nem político de estimação. É mostrar para o povo. Se você fica incomodado que eu não vou cobrir o André Fernandes, é porque ele não aceita. Não aceita que a gente cubra os eventos dele e não aceita que eu pergunte a ele como é que a velha política, a nova política continua como a velha política, tendo 6 parentes no gabinete e até hoje ele não explicou. Fui, cuida, menino.